Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que gosta de um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. A ideia aqui é que cada episódio vai fazer parte de um quadro com um jeito específico. O quadro de hoje é o Papo Lúdico. Papo Lúdico, a gente vai pegar um tema, selecionar 12 jogos e vamos classificar eles com muita discussão. 3 coisas importantes para você saber. Todos têm as informações dos jogos, mas não temos a classificação de cada um. Então a treta de parquinho tá liberada. Nós procuramos colocar jogos que a maioria já jogou, mas nem sempre será possível. Então, vai ter review de review? Meio que isso. Mas nosso foco aqui não é analisar profundamente os jogos, e sim trazer uma percepção dentro dessa brincadeira proposta de classificação. Mas pode ter certeza que todo mundo estudou o jogo, a gente vai informar ao longo do bate-papo quem jogou ou não. Por fim, é uma grande brincadeira. Não existe jogo ruim, existe sim um jogo que não é pro gosto de alguém. As opiniões mudam, às vezes de um episódio pro outro, às vezes comparando com um jogo diferente, numa lista diferente, e ele pode mudar ali a classificação, então não leva pro coração. Bom, primeiro, meu nome é Davi, né? Saí falando e não me apresentei, meu nome é Davi, sou aqui o host aqui do Então Ganhei, e eu tô com 3 grandes amigos meus pra gente fazer esse bate-papo de hoje. Então, Douglas, fala um oi pro pessoal. Fala pessoal, aqui é o Douglas. E aí, Jonathan, se apresenta aí pra quem tá ouvindo a gente. Opa, pessoal, aqui é o Jonathan. Bora aí fazer esse podcast aí. Vamos ver algumas máscaras caindo, né? Salva brincadeira. Manda aí, Arthur. E aí, pessoal, sou o Arthur aqui, um board gamer apreciador de jogos fofos. Exatamente, já antecipou nossa pauta. A nossa pauta de hoje será jogo fofo. Mas o que é um jogo fofo, né? Douglas, explica aí pra gente qual que é a definição desse tema que a gente vai falar hoje. O tema de hoje, jogo fofo, a gente começou primeiro debatendo o que seria um jogo fofo, e a gente se pegou bastante discutindo a diferença entre jogo fofo e jogo lindo. A gente pegou alguns aspectos, entre eles arte, componentes e temática. Se em algum desses aspectos o jogo tem aquela característica que você olha e fala, pô, isso é muito charmoso, isso tem um carisma, tem aquele tchan, então a gente colocou ele como um jogo fofo. A gente começou primeiro com 10 jogos, depois passou para 12, pensou em colocar algumas menções honrosas aqui, mas no final a lista ficou definida com 12 jogos mesmo. Vou trazer um exemplo aqui de Azul Vitrais de Sintra, que é um jogo que tem peças muito bonitas, que quando ele está na mesa, quem olha fica admirado, fica curioso para saber como é que é o jogo, mas ele não desperta, pelo menos pra gente, né? Ele não desperta aquela mesma emoção, aquele mesmo sentimento que os jogos que estão nessa lista despertam. Só também é importante falar, né, pessoal, que jogo fofo não é sinônimo de jogo bobo ou jogo infantil. Vocês vão perceber que na lista aqui tem até alguns jogos com um nível de complexidade, né, um pouco maior. Mais ou menos essa é a ideia aqui dos jogos fofos. Boa, Douglas. Então é isso que o Douglas falou, né? A gente pensou numa classificação, uma classificação nossa. De repente vai ouvir e falar, pô, faltou o jogo X, faltou o jogo Y, mas a gente não tem intenção de pegar todos os jogos fofos, ou mesmo os melhores jogos fofos, e sim 12 jogos fofos, né? A gente selecionou 12 aqui pra fazer essa brincadeira, né? Então aquele jogo que tem esse conceito do jogo fofo, que tem um bichinho, que tem, né, personagem com uma arte bonitinha, que gera aquele, que coisa fofinha. É basicamente essa a brincadeira aqui. Mas pra aquecer, antes da gente falar dos jogos de tabuleiro, né, dos board games fofos, a gente vai trazer uma indicação de algo relacionado a esse tema, mas que não está relacionado aos jogos de tabuleiro. Para que vocês também tenham aí possibilidade de aprofundar um pouco mais, né, explodir um pouco aí o tema de jogos de tabuleiro, mas ainda nessa temática de jogos fofos. Então, Arthur, começa trazendo aí qual que é a sua dica fofa de hoje. Então, eu escolhi trazer pra gente um anime baseado no mangá, que é o A Sign of Affection. Não vou tentar falar em japonês o nome aqui, porque eu vou destruir a língua. Mas é um anime muito fofo que vai tratar de um romance em que uma menina que tá na faculdade, ela é surda, e aí ela vai conhecer um cara super misterioso, que viaja bastante. E aí ele vai começar a se interessar por ela e vai começar a aprender a linguagem de sinais que é utilizada no Japão. Então é super fofinho, assim, aquela coisa, aquele romance, aquela coisa que aquece o coração. E também que traz a arte japonesa típica de mangá shoujo, né? Que é aquele olhão grande, aquela coisa super fofinha. Então vale a pena assistir pra quem curte esse tipo de animação. Show de bola. Jonathan, fala um pouquinho aí qual a sua indicação relacionada ao nosso tema de hoje. Bom, minha indicação é de um filme que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por esse filme, é um dos meus favoritos, que se chama Questão de Tempo. É um filme que ele tem uma temática um pouco aí de ficção, é a história aí de um cara que aos 21 anos descobre que tem o poder de voltar no tempo e viver no dia de novo ou outros dias para trás. E por que eu escolhi esse filme? Ele é um filme de romance e ele é muito fofo, os personagens são personagens muito bons ali, são personagens que você vê um
um romance sendo construído entre os dois personagens. A família desse personagem, o Tim, é uma família que apoia muito ele, então aquela família que ele tem sempre uma união com a família, tudo que ele precisa buscar, ele busca na família. Então você vê aqueles personagens, Tim, ele meio adolescente ali com uns 21 anos, conhecendo o amor da vida dele e usando esse poder para voltar no tempo e corrigir coisas que ele acha errado, é muito fofo de ver, porque você vai vendo construção do amor. Então vai ter momentos no filme que você vai perceber que às vezes, por mais que tudo seja bagunçado naquele dia, ainda é um dia legal, ainda é um dia bonito, que ele não precisa voltar no tempo e tentar consertar. Então é um filme que eu acho muito fofo. O amor é fofo para Jonathan e para Arthur. Jonathan, aliás, Arthur, depois responde também, que eu acho que eu não te perguntei. Onde está disponível se alguém quiser assistir esse filme, Jonathan? Sabe? O filme que eu encontrei disponível tá na Amazon Prime, então você consegue encontrar ali. É um filme de 2013, tá, gente? Então tem uns 12 anos aí, mas é um dos meus favoritos. Boa. Arthur, onde está disponível? Esse anime tá disponível no Crunchyroll, né? A principal plataforma para assistir anime. Douglas, qual que é a sua indicação do tema fofo? A minha indicação é um jogo eletrônico, né? Se chama Unravel 2. É a continuação de um jogo chamado Unravel, só que esse traz 2 personagens para você jogar. O nome do personagem jogável é Yarny e é um personagemzinho feito de lã, assim, é muito bacaninha, e à medida que eles são conectados, e à medida que você vai se distanciando um personagem do outro, a lã ela vai se esticando, então tem um limite para eles se afastarem. E aí é um joguinho 2D, plataforma, tem alguns quebra-cabeças para você resolver, alguns desafios durante a fase. Não é aquele jogo que tem chefão, não tem batalha, não tem nada disso. Tem alguns perigos, mas nada que seja tão desafiador assim em alguns momentos do jogo. Uma coisa que é interessante é que o jogo foi meio que pensado para você jogar em 2 pessoas, né? E não jogar online. E eu tentei jogar com a minha esposa, só que parece que é aquela coisa, né? Tipo, o casal é composto por alguém que nasceu jogando videogame com uma pessoa que nunca jogou videogame na vida. Pra gente jogar foi meio trabalhoso, assim, às vezes resolver um quebra-cabeça ou outro, mas de qualquer forma, o gráfico do jogo é muito bonito, tem alguns cenários de floresta, outros cenários que são em partes urbanas, tem uma historinha de fundo que mostra 2 adolescentes que estão fugindo de casa, vai aparecendo às vezes em alguns vultos, contando um pouco dessa história, mas é meio que plano de fundo mesmo. O jogo é muito focado em jogabilidade e em beleza de modo geral. É um jogo que eu recomendo bastante. Eu joguei ele no PlayStation 4, está disponível também na Steam, e aí eu não tenho certeza, se não me engano, no Xbox também. E a minha indicação é uma exposição que chama Electric, um festival de lanternas. É uma exposição que está disponível até 13 de abril no Jardim Botânico de São Paulo. De repente, para quem estiver ouvindo não for de São Paulo, ou está ouvindo depois do dia 13 de abril não tiver acesso, acho que vale procurar vídeos no YouTube, né? Tem uma série de pessoas que fizeram a cobertura dessa exposição. Ela é feita com seda chinesa. Tem uma série de artes ali que remetem à natureza, né? Muitas conversando ali com o Jardim Botânico, então uma série de animais, também locais do mundo. Então você tem o Coliseu, a Estátua da Liberdade, vai passando ali pelos países, né, pelas regiões do mundo, e cada uma delas traz algumas referências estéticas bem bonitas. Aí você pode ir durante o dia no Jardim Botânico, que é sempre um passeio muito legal, né? Então já fica a recomendação do Jardim Botânico, independente da exposição, e você vai lá e observar essas estátuas apagadas, é bem bonito também, de qualquer forma, mas à noite que realmente tem o show de luzes ali, então todas elas ficam acesas, fica bem legal, fica bem diferente ali pra passear, pra quem gosta de tirar foto, fica um espaço instagramável também, né? Mas principalmente essa questão da arte em si é muito linda, muito fofa, porque são os animais, são as plantas, são as flores, monumentos do mundo. Então fica também o site da exposição Electric, um festival de lanternas. Ele é um festival que já esteve em diversos locais do mundo e está agora em São Paulo. Então essas foram aí as nossas dicas fofas, e agora a gente segue para a nossa classificação. Primeiro a gente afaga, depois a gente vai sair no soco, né, gente? Vamos começar então. Eu vou puxando aqui os jogos, o Jonathan vai trazer a ficha desses jogos para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, quem tá ouvindo entender um pouco da mecânica desse jogo, o ano de lançamento, o peso desse jogo. O peso a gente tá utilizando ali a diretriz do Board Game Geek, o BGG, que é o maior site de board games do mundo. Tem no Brasil a Ludopédia, para quem estiver ouvindo, de repente for novo nesse mundo, não conhecer os sites, lá não tem peso. Então a gente puxou algumas informações da Ludopédia e algumas informações do BGG. Então a gente vai trazer o nome do jogo, as mecânicas principais. Na Ludopédia, tanto quanto no BGG, tem uma série de mecânicas que são listadas em cada jogo. A gente fez a opção de selecionar algumas principais ali, e também pelo nosso conhecimento do próprio jogo, não necessariamente ficar restrito ao que está ali nos sites. O ano de publicação, geral, não
no Brasil, o ano de publicação, quando esse jogo foi lançado pela primeira vez, independente de sair aqui ou não, a quantidade de jogadores, o peso do BGG, se ele foi lançado no Brasil ou não, simplesmente, independente de trazer o ano, e a idade, de acordo com a Ludopédia. Isso é importante a gente reforçar também, porque no BGG você tem idades diferentes, porque a idade, de acordo com a classificação brasileira, das questões normativas, muitas vezes é diferente da idade internacional. Então, vamos puxando aí o primeiro jogo. Jonathan, fala pra gente, pra começar sem treta, vamos começar leve, com um jogo que eu acho que vai ser quase unanimidade ali. Me fala um pouquinho do Root, Jonathan, as informações dele. Bom, vamos lá. O Root, ele é um jogo de domínio de área, jogadores com diferentes habilidades, então é aquele jogo assimétrico ali, cada um comanda um clã diferente e acaba utilizando as habilidades do próprio clã para poder dominar a floresta. É um jogo que foi publicado em 2018, então tem várias outras expansões aí, se eu não me engano já saiu uma recente e acho que vai ficar por um bom tempo ainda lançando expansão. É um jogo de 2 a 4 jogadores, eu acredito que com expansão você consegue aumentar a quantidade de jogadores. O peso do BGG é o 3,82, ele é mais pesado que temos aqui na nossa lista de 12 jogos, tá? Foi lançado no Brasil e a idade indicativa é de 14 anos mais. Pra quem não tem ideia, o BGG pontua de 0 a 5 o peso, então não é de 0 a 10. Então 3,82 é um peso considerável para um jogo de tabuleiro. Exatamente. Feita a colocação, Arthur. Inclusive, eu acho que ele poderia, de repente, ter peso até um pouco maior, não porque as regras bases são complexas, mas porque cada facção joga de um jeito diferente. Então, pra quem não conhece o Root, o Jonathan falou aí o geral, as mecânicas dele, uma das principais mecânicas, como ele falou ali, é jogadores com diferentes habilidades, porque essa questão de diferentes facções é muito forte no Root. Uma pessoa vai jogar com uma facção e a outra joga completamente diferente. São mecânicas distintas, mecanismos distintos. Então, uma pode usar uma ação programada, por exemplo, como é o caso dos pássaros, enquanto uma outra vai usar ali um foco em outro tipo de planejamento de ações. Então, por exemplo, malandro que joga com uma peça só, enquanto os pássaros e os gatos e outras facções têm diversas peças. Então, é bem diferente jogar com cada facção e não basta você entender a sua. Você precisa entender também a facção que você está jogando contra para que você possa bloquear ali, uma vez que ele é um jogo de guerra. É um jogo de guerra baseado na estrutura coin, tem um nível de complexidade realmente alto nessa questão das diferentes habilidades. Arthur, conta pra gente por que o Root está aí como jogo fofo e já classifica ele também. O Root, ele é um jogo fofo porque, primeiro, além dele ser fofo, ele é bonito, né? Ele é um jogo que o tabuleiro em si, principal, ele é muito bem desenhado. E o que, pra mim, pelo menos, ganha muito do Root por ser um jogo bonito, são as miniaturas. Cada clã vai ter uma miniatura diferente. Então, não é aquela coisa assim, todas as miniaturas do jogo são iguais, muda a cor. Elas vão ser muito bonitinhas, a arte do jogo é muito bem feita. Ele também traz aquele fofo que é um pouco mais refinado. Traz o tema da natureza, traz os bichinhos diferentes. Ele é um jogo que chama a atenção quando ele é colocado na mesa. Pelo tamanho e também porque ele é extremamente bonito, extremamente fofo. Eu classificaria esse jogo aqui no nosso nível mais alto da nossa classificação, que é o puta jogo. O Root, ele é um puta de um jogo. Ele é um jogo bacana de jogar e ele é um jogo fofo demais. Na mesa ele chama atenção por ser fofinho. Inclusive, é importante eu falar as classificações, né? Desculpa, acabei esquecendo isso daí. Então a gente vai classificar em 4. Temos 4 classificações, 12 jogos, e aí o Arthur vai falar um pouquinho melhor sobre quais as regras para essa nossa classificação. Essa zoeira aqui, ela tem uma organização, né? E como é que a gente vai fazer essa classificação pra gente? Primeiro, são 4 classificações. A gente vai falar um pouquinho do jogo e colocar ele de 1 a 4. Quais são essas classificações? Primeiro, puta jogo. Puta jogo é aquele jogo que é sensacional e se encaixa muito bem aqui na nossa pauta de hoje, que vai ser o jogo fofo. A outra classificação é se chamar eu jogo. Aquele jogo que é bacana, você sempre tá afim de jogar, mas às vezes não é a sua principal escolha. Mas assim, tá na mesa, se chamar eu jogo. A outra classificação é, pelo menos não é War, quer dizer, aquele jogo que, pelo menos não é War, acho que é até um explicativo, né? Jogo ali e tal, se alguém pedir, não sei o que, vamos, bota na mesa, talvez até tenha na coleção. E a última classificação aqui é o Deixa Mofar, aquele jogo que tem que ficar de lado lá, porque não tem jeito nenhum. Beleza, mas não basta só a gente classificar, a gente tem um limitador. Cada categoria tem no máximo 3 jogos dentro dela. Então a gente vai classificar por maioria. Como a gente tá em 4 pessoas, se 3 quiserem votar em uma categoria, vai ser vencido bonitinho, senão vai ter que rolar debate. E aí que rola a brincadeira, a gente vai ter que convencer um ao outro. Pode ser por lógica, pode ser por ameaça, pode ser com chantagem, pode ser na negociação, pode ser voto futuro, ameaçar o que for. O importante é discutir, é dar risada. E também uma coisa importante, ao longo aqui do nosso episódio, a gente vai poder mudar essa classificação. Ah, putz, alguém me convenceu, então eu vou baixar aqui de puta jogo pra se chamar eu jogo, e essa vai ser a nossa brincadeira. No final, a gente vai colocar os jogos nas categorias, e depois vamos ver como é que fica, se ela vai estar cheia ou não, a gente vai ajustando de acordo com o que a gente discutir. Então essa é a nossa sisteminha de classificação. Então, pessoal, aqui é a nossa lista de 12 jogos. A gente tem o Bunny Kingdom, Carico, Everdell, Flamecraft, Honey Buzz, Root, Desejos do Sultão,
Sushi Go Party, Takenoko, Unicorn Fever, Kingdomopolis e Wingspan. O Arthur, pra você que tá ouvindo, desculpa não ter apresentado antes aí a nossa classificação, mas fica todo o detalhamento. E pro Arthur, então, o Root é um puta jogo. Douglas, concorda? Eu concordo. Quando a gente abriu aqui falando, vamos começar sem treta, é sem treta só na classificação, né? Porque Root, que joguinho gostoso, que joguinho tretoso. É aquele jogo que, as características que a gente falou que avaliou, né? Arte, componentes e temática, a arte dele eu acho bem fofa, os componentes, como o Arthur falou bem aí também, bem fofinho, meeples de madeira, aquele meeplezinho, por exemplo, do Guaxinim, né? Do malandro, com aquele acabamento, aquele detalhezinho no olho, é muito bacana, muito bem feito. Facção que eu mais gosto de jogar é a Aliança da Floresta. Os bichinhos parecem uns pãozinhos de forma, até chamo assim quando a gente põe na mesa pra jogar. É bem bacana. Só a temática dele mesmo, que realmente é um jogo de guerra ali. A floresta tá sendo dominada por uma determinada facção, vem outras pra se revoltar, e aí é combate o tempo todo. Mas eu concordo com a classificação, é realmente um puta jogo. É um joguinho muito fofinho também, bem bacana pra quem não conhece, vale a pena conhecer. Bom, esse jogo, eu não tive dúvida. Assim que eu vi ele na lista, eu já coloquei ele como um puta jogo mesmo. Que também gosto bastante dele, por toda essa simetria também é o que me chama a atenção. Uma dica que eu vou dar aqui, para quem quer começar a jogar jogos pesados, talvez o seja interessante, conheça seu grupo, veja se seu grupo tem interesse em jogar um jogo desse nível, porque como ele tem a simetria e cada personagem joga de um jeito, às vezes você tem um grupo que não gostou muito, ou uma pessoa não gostou, e aí você tem que trazer outras pessoas para jogar, às vezes pode ser um pouco complicado, porque você vai ter que explicar cada uma das facções, e a primeira vez que a pessoa vai jogar, às vezes assusta um pouco. Então uma dica que eu dou é se você já tem uma mesa ali de pessoas ali, já que você já está jogando um tempo, aí você vê que a galera gosta do jogo de treta, é interessante você levar o Root e todos estarem preparados juntos para jogar esse jogo, né? E sem contar também que tem aquele negócio, é um jogo que tem muitas expansões, tem o risco de você pegou, gostou, você vai querer comprar as expansões, e quando você vê, você já está correndo atrás de expansões para deixar o jogo cada vez mais completo ou variando alguma coisa no jogo. Então, Root, para mim, não tem outra classificação a não ser puta jogo. Eu sabia que esse seria unanimidade em relação à sua classificação. Puta jogo, também concordo. É um jogo excelente, é um jogo de guerra realmente, e quando você olha pra ele na mesa, pode enganar facilmente por conta do quanto ele é fofo, mas ele é um jogo bem complexo, bastante combativo. Tem alguns pontos só que eu não gosto no Root, acho que diria que são 2 pontos, que acho que vale a gente também, né, reforçar pra quem tá ouvindo de repente e pensar, poxa, é um jogo pra mim, não é um jogo pra mim, então trazer os contrapontos também. Um é o que o Jonathan já falou, né, o nível de comprometimento que o grupo tem que ter. Eu acho que esse é um jogo que ganha demais quando o grupo joga muitas vezes junto, realmente as mesmas pessoas jogando e variando as facções e pegando as expansões e realmente usufruindo ali no máximo dele, mas com uma certa regularidade, porque senão ele fica realmente, pra alguém que chegar num grupo de 3 pessoas que já jogaram e a outra não jogou, é uma discrepância muito grande, assim, é o nível de alguém que joga xadrez há muitos anos e alguém que não joga, porque realmente ele tem um nível de complexidade alto nesse sentido. A minha primeira experiência com Root foi bem ruim, na verdade. Eu, anos depois, joguei novamente, mas tinha jogado uma oportunidade antes, e foi uma experiência onde joguei com várias pessoas que já tinham jogado, com várias não, no caso com 3 pessoas que já tinham jogado, e eu joguei com os pássaros, que já é uma facção difícil. Nossa, foi coisa de... O jogo acaba em 30 pontos, só me engano, e foi, sei lá, 30, 28, 29, eu fiquei, tipo, sei lá, com 4, 5 pontos. Foi muito negativa a experiência. Não que, lógico, isso vai acontecer com qualquer pessoa que vai jogar, mas comigo aconteceu, e pra eu dar uma chance depois foi bem difícil, porque eu fiquei com aquele sabor bem amargo na boca, né? Então acho que ele preza realmente por isso, para que as pessoas evoluam ali jogando em conjunto ou com outras pessoas que já jogaram, obviamente. Não precisa ser o mesmo grupo, mas pessoas que têm algum nível de experiência similar ali. Para você apresentar alguém novo, os outros vão ter que dar uma segurada na mão para não gerar uma frustração muito alta. O outro ponto para mim é uma coisa... Diga. Não, quando a gente joga, a sua pontuação costuma ser essa também. Eu não entendi muito bem, não. Isso chama inveja. Jogamos nas últimas semanas, eu fui o grande vitorioso. Não, no Root não, mas jogamos outros jogos, eu fui o grande vitorioso, e ele está com inveja da qualidade que eu tenho em uma mesa de board game. Eu sinto muito, a próxima vez que me chamar pra jogar. Mas ontem tomou um sopapo, né, da visão. Que adianta? Ontem apanhou, né? Ganhei. Não, ganhou um. Ganhei no Português. O Concórdia você chorou. Ganhei um por de outro. Você ganhou quantos? Não, mas calma lá também.
Estamos falando de você, não de mim. Mas eu queria voltar aqui numa coisa que o Jonathan falou, que é importante reiterar. Acho que o Davi comentou também um pouco, que o Root, ele é um jogo mais difícil, mais complexo, né? E ele é um jogo que, se você não gosta de treta, não é bacana você jogar, porque ele é agressivo. Ele é um jogo que, se você ficar parado, você não vai aproveitar. Então você tem que jogar assim com sangue nos olhos, entendeu? É olhar para amiguinho e dar soco na têmpora dele. E aí, só pra fechar o segundo ponto, é uma coisa menor, mas me incomoda um pouco, e não é algo que vai fazer diferença pra alguém que tá começando a jogar Root, mas ele vai até 30 pontos, ele é uma corridinha, e ele termina, chegou em 30 pontos, ele encerra. Eu acho que, eventualmente, isso pode ser um pouco injusto, porque você não tem nenhuma vantagem pro jogador que foi o último. Então você tá jogando ali em 4, 5, eventualmente 6 pessoas com a expansão, e aí a pessoa chegou em 30 pontos, de repente jogou um turno a mais, e um turno faz muita diferença de pontuação no Root, e você não tem como, não, vou jogar um turno aqui até fechar a quantidade de jogadores, ter a mesma quantidade de turnos, e de repente chegar numa pontuação igual. Então isso é uma pequena questão do Root, mas que eu já jogamos partidas onde é muito equilibrado, normalmente, apesar da mentira que o Douglas contou, é 30, 29, 28, e às vezes esse 29 é um turno a menos que você não teve, então fica uma sensação ali de certa injustiça, mas faz parte do próprio jogo, ele tem uma questão muito forte de persigo líder também, faz parte do design dele, mas é algo que pra mim incomoda, mas não tira ele da classificação de puta jogo. Bom, gente, então isso encerra a nossa discussão do Root, vamos seguindo aqui, mas agora a gente segue sem afagar, agora começa aí a briga, começa a discussão, eu já sei que esse jogo não vai ser fácil de falar, vamos pro Flamecraft. Jonathan, traz as informações aí do Flamecraft pra gente. Flamecraft é um jogo com a mecânica de alocação de trabalhadores. Ali você aloca os dragões, na verdade, né? O dragão, na verdade, que você controla. Ele foi publicado no ano de 2022. A quantidade de jogadores é de 1 a 5. Então, um jogo aí com bastante gente. O peso no BGG dele estava em 2,19. Lembrando que é de 1 a 5. Ele foi lançado no Brasil. Ele tem idade indicativa de 10 mais. Obrigado. Douglas, por que Flamecraft está nessa nossa lista de jogos fofos? Bom, então, o Flamecraft para mim é um jogo que atende bastante aí as características, né? Ele tem a arte muito bonita, os componentes maravilhosos e a temática também muito bacana. Na arte a gente vai ter os desenhos dos dragões, os desenhos, as ilustrações das lojas, o próprio tabuleiro, que é de neoprene, né? Não é um tabuleiro de papelão como costuma ser, fica bem bacana na mesa. Como componentes, a gente tem os marcadorzinhos com uma arte bem bacaninha, tem também a versão Deluxe que vem com componentes um pouquinho melhores, moedas de metal, e a temática que é super fofa, que são humanos e dragões convivendo juntos numa vila e desenvolvendo recursos que a gente vai utilizando durante o jogo. Realmente é um jogo que me agrada bastante. A gente comprou ele faz pouco tempo, assim, consegui ver bastante mesa. É um jogo que dá para apresentar para novas pessoas e vai bem também com jogadores um pouco mais experientes, né? Para mim é um puta jogo. Não tem muito o que discutir, não tô entendendo qual que é o quesito que o Davi tá querendo trazer aqui, mas é isso. Boa, obrigado. Eu vou me puxar, então, já para falar desse. Concordo que ele é muito fofo, talvez um dos mais fofos aqui da lista, ele é muito bonito, mas pra mim ele é muito fofo, pouco jogo. Eu classifiquei no Deixa Mofar, eu sou meio hater do Flamecraft, eu não gosto dele, eu tive a experiência de jogar 2 ou 3 vezes e pra mim meio que já bastou. Eu acho que ele não entrega uma experiência legal, ele promete algo que não consegue satisfazer, assim. Acho que ele é leve demais pra quem quer um jogo um pouquinho médio e talvez meio, sei lá, se pesado demais pra quem quer o jogo leve. Eu não vou conseguir comparar porque não é o meu perfil neste momento, mas acho que ele traz uma alocação um pouco interessante, uma gestão de recursos de contrato também que não me trouxe satisfação ali. É até difícil, assim, porque eu joguei ele 2 vezes, as 2 experiências eu saí com um amargor, assim, de nossa, não gostei desse jogo, e eu não consigo nem explicar de uma forma mais palpável o motivo disso. Fica muito no sentido ali da sensação mesmo, mas basicamente eu acho que tem um hype grande, né, de ele ser um grande jogo, e eu acho que isso se atribui exclusivamente à sua estética, que é maravilhosa, uma produção muito linda, mas que esconde um jogo extremamente frágil, na minha opinião. Então eu coloquei ele ali no Deixa Mofar. Jonathan, traz aí a sua percepção. Nossa, esses 2 aí foi de extremo, né? Um foi puta jogo, o outro foi de Deixa Mofar. Entrou num bem extremo da lista. O Flamecraft, eu gostei dele, eu achei um jogo bem legal, mas eu não conseguiria categorizar ele também como um puta jogo ou também deixar pra mofar. Eu
colocaria a categorização do Flamecraft como Se Me Chamar Eu Vou. É um jogo que, vamos jogar? Vamos. Eu acho que ele não é também tão baixo a ponto de, pelo menos não é War, mas vamos jogar aqui em Flamecraft? Beleza, vou jogar aí. Mas não que seja puta jogo, aquele que mexe no meu coração, eu falo, nossa, tenho vontade de jogar esse jogo, até porque faz muito tempo que eu não jogo ele, então eu não me trouxe a vontade, mas se tiver na mesa, bora lá que eu jogo. Por enquanto, não temos nenhuma sinergia nas opiniões. E aí, Arthur? E eu vou vir aqui pra estragar, né? Porque, assim, eu tenho uma classificação pessoal, que eu sou muito zoado por causa disso, que é o famoso é um jogo que existe. Pra mim, o Flamecraft é um jogo que existe. Cara, ele tem lá um seu charme na sua arte, etc., mas eu não tenho vontade de jogar ele. Não acho que ele tem que deixar mofar, mas pra mim, pelo menos não é War, sabe? Eu joguei a versão Deluxe, né? Muito bonito, assim. Concordo com o Davi falou, é muito bonito o jogo, muito bem feito, mas o hype dele é a estética. Eu acho que o jogo deixa um pouco a desejar. Não é um jogo tão ruim, é um jogo que existe, né? Então eu classifiquei em pelo menos não é War. Tem jogo pior, mas também muito jogo melhor. Temos um impasse quádruplo aí. Bom, eu como abri também coloquei ele na classificação mais alta, até concordo um pouco com o Arthur, um pouco mais com o Jonathan do Se Chamar Eu Jogo. Discordo totalmente do Deixa Mofar. É uma heresia você colocar um jogo desse nível pra mofar, até porque eu também discordo do ponto de falar que é um jogo que ele é um pouco complexo para apresentar para algumas pessoas. Eu tenho experiências de ter levado para pessoas que não são do hobby e ter entrado bacana na mesa. Para pessoas que são mais cracudos, né, que jogam mais tempo, concordo que realmente ele pode entregar menos do que quando você vê ele na mesa e fala, nossa, que coisa linda, deve ser um jogo incrível. Ele pode decepcionar nesse ponto mesmo. Deixar mofar eu achei de verdade frustrante. Eu acho que eu encerro minha participação no podcast aqui, inclusive. Surpreso você não está, você sabe que eu sou um hater do Flame. Eu sei, jogou uma vez aqui em casa, eu lembro que a sua reação não foi bacana mesmo. Mas assim, só acho importante, até pra quem tá ouvindo, vai acabar, espero eu que esse não seja o nosso primeiro e único episódio, a gente vai ter alguns, né, que seja o primeiro de, não vou dizer de muitos, mas pelo menos de alguns, vamos ver o que nos reserva, e aí vai entendendo um pouco das nossas preferências de jogos, isso vai ficando mais claro também. Eu sou uma pessoa que gosta de jogos mais pesados, mas eu não desvalorizo um jogo por ele ser leve, né, é importante a gente não fazer, o jogo por ele ser simples, de repente ele não é um jogo bom, tanto que a maioria desses jogos aqui, fora o próprio Root ali, a maioria desses jogos mais leves de classificação, e muitos deles, vocês vão ver ao longo do episódio, eu gosto, mas pra mim o Flamecraft, ele tem, não é uma simplicidade, ele tem um simplismo mesmo, né, na minha concepção. Então, independente da classificação, acho que, olha, só se eu comparasse com Banco Imobiliário, Ori e Jogo da Vida, ele estaria no puta jogo, mas tudo bem. Já vi que o Deixa Mofar seria já o voto vencido, mas eu concordo muito mais com o Arthur, no pelo menos não é o War, do que com vocês, mas deixa aí pra continuar o debate e ver onde que a gente chega. O que você acha aí, Jonathan, Arthur, vocês que estão mais no meio, pra onde vocês inclinam aí a puxar? Olha, eu acho difícil eu sair do pelo menos não é War, viu? Porque realmente é um jogo que não conseguiu despertar em mim muita coisa, né? Eu joguei, gostei, mas aquilo, eu acho que tem muita coisa melhor aí nessa mesma faixa de dificuldade, nessa mesma proposta, assim. É engraçado, não faz nenhum sentido o que eu vou falar, mas quando eu joguei, eu senti que eu tava jogando um Splendor pior. Eu não sei porquê, eu senti que eu tava jogando Splendor. Eu gosto muito de Splendor. Não, eu concordo. Eu, assim, não com o Splendor pior, mas eu concordo que ele lembra o Splendor. Mas é gosto, né? Mas assim, falar que é um puta jogo, eu acho que tá muito errado, Douglas. Não, ele... Tem que rever essas opiniões aí, cara. Primeiro, dentro dos 12 jogos que estão na lista, pra mim, ele é um dos 3 melhores. Ele não é um dos top 3 da vida, nem de longe, né, na verdade. Ainda mais pra gente que tem jogado jogos um pouco mais pesados, ele deixa a desejar em vários aspectos mesmo. Dentre os jogos fofos que a gente colocou aqui, pra mim ele entra no top 3 sim, porque eu acho ele um puta jogo, muito fofinho, muito bacaninha, muito gostosinho de jogar, mas enfim, né, desperta essas reações aí. Sobrou pro Jonathan aí ver pra que caminho a gente vai, hein, Jonathan? E aí? Só pra gente não estender muito, se for o caso, depois a gente também vai olhar, se a classificação tiver 4, a gente vai ter que mexer em algum momento. Então você vai, nesse momento, escolher. Depois, se precisar, a gente vai ter que voltar, talvez, aí no Flamecraft. Mas você vai definir se for no Se Me Chamar Eu Jogo, ou pelo menos não é o War, por hora, pelo menos. E aí? Eu acho que, mediante tudo que vocês falaram aí, mediante o restante da lista, podemos dizer que ele, pelo menos, não é o War. Acho que dá pra deixar ele nessa lista. Sinto parcialmente feliz. Mas agora, depois dessa discussão um pouquinho mais, o Douglas quase levantou da mesa, ficou coisa, foi embora, rasgou papelão, tá espumando.
Vamos então para um outro aqui que eu acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo, vamos ver, né? Vamos falar do Sushi Go Party. Jonathan, traz a ficha dele aí pra gente. Bom, o Sushi Go Party ele é um jogo de draft e colecionar conjuntos, então você monta ali os combinhos para poder fazer ponto, aquela temática do rodízio, né, de comida japonesa. Foi publicado no ano de 2016. Ele vai de 2 a 8 jogadores, então ele é um jogo para maior quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas, o jogo fica um pouco mais caótico, né? Fica mais difícil de você montar os seus combos. Então, o peso dele é 1,31 no BGG, né, que vai de 1 a 5. Ele é o menor peso que tem aqui na nossa lista de 12 jogos. Ele foi lançado no Brasil e a idade indicativa dele é de 8+. Já fala a sua classificação e por que ele está nos Jogos Fofos. Bom, ele tá nos Jogos Fofos por causa principalmente da arte do jogo. A gente cita arte, componente e tema. O componente não necessariamente tem alguma coisa para poder dizer que é fofo, porque são basicamente cartas. O tema é um rodízio japonês. A arte em si, das comidinhas japonesas, são muito fofas, porque é triste ter para pensar que você tá montando o combo das comidinhas com carinha sorridente. Elas vão ser comidas. Me lembrou aquele desenho um pouco ali, a Festa da Salsicha, só que nesse caso elas estão felizes. É um jogo que eu classifico ele como Se Me Chamar Eu Vou. Eu não considero ele como um puta jogo, é um jogo que eu gosto muito, até tenho esse jogo na minha coleção. Mas é um jogo que, se me chamar, eu vou porque é um joguinho de festa, tá ali com os amigos, tomando uma cervejinha, conversando. Vamos jogar alguma coisa? Acho que o Sushi Go Party pede, assim, um joguinho de festinha de boa, assim, nada muito complexo. Sequência, porque eu já voto com o relator. Se chamar, eu jogo. Eu acho um jogo gostoso, já tive. Depois fiz uma troca com você, inclusive, né? Você está com o Sushi Go Party, que era meu. Ele é uma sequência ali do Sushi Go, que é um jogo menorzinho que tinha no Brasil há bastante tempo. Aí o Sushi Go Party foi lançado recentemente no Brasil também. Se fosse comparar com o Sushi Go apenas, acho que nem estaria no Se Chamar, eu jogo, porque a variabilidade dele é muito baixa. Mas o Sushi Go Party ele é bem legal, porque você vai variando o cardápio, isso dá uma mudança bastante interessante nas combinações, que é o principal do jogo ali, o draft, né? A seleção de cartas junto com os combinhos que você vai fazendo para ganhar ponto. Então, essa mecânica ali de você unificar, né? De você... Gente, me fugiu a mecânica aqui. Colecionar conjuntos. Acho que ela traz realmente... Ela fica muito mais interessante quando você tem variabilidade no Sushi Go Party. Mas, e para mim, ele realmente entra no Se Me Chamar, eu jogo. Então, por isso, sigo com você. Douglas, e aí? O que você acha do Sushi Go Party? E aí que o Douglas vai trazer um pouquinho de tumulto, então, porque eu acho que é um jogo que tem uma arte muito bacana. Junto com os componentes, realmente, né, ele vem numa lata em vez de uma caixa. Isso é bem bacaninha também, assim, acho até fofinho, inclusive. Mas pra mim é um jogo que eu deixo mofar. Já esteve na minha coleção, e aí ele já me decepcionou em algumas vezes que eu fui apresentar ele para novos jogadores. As pessoas ficaram um pouco confusas com relação a fazer os combinhos. Acabavam pontuando bem mal, assim, e meio que se decepcionavam com o jogo e tal. Para jogar com pessoas que já estão há mais tempo no hobby, eu acho que tem opções melhores. Não só no geral, como aqui na lista mesmo também. Então, não teria mais na coleção. E se eu tivesse, ele estaria mofando na minha prateleira. Nossa, por essa, realmente, eu achei que a gente ia ter uma sinergia mais tranquila aqui no Sushi Go Party. Já jogamos tantas vezes, joguinho gostoso. Mas e aí, Arthur, qual a sua opinião? Olha, pra mim, pelo menos não é War. Nossa. O Sushi Go Party, ele é bacana, mas ele é fofo. Mas mesmo o fofo dele, eu acho que tem até fofos melhores. Eu concordo, assim, que entre os pares que existem, jogos pra fazer em festa, pra dar risada, etc., eu acho que o Sushi Go, ele deixa um pouco a desejar. Ele não é ruim, assim, é um jogo bacana, mas é um jogo que eu não colocaria, não falei, vamos jogar Sushi Go. Não, se alguém chamar, vamos jogar, eu iria, assim, só se fosse a última opção, assim. Mas eu acho que tem jogos piores na lista do que o Sushi Go. Então, pra mim, pelo menos não é War. Eu não sei nem o que falar, Jonathan. Acho que a gente tem que separar e fazer um podcast eu e você, tamanha frustração que eu tenho com essas duas pessoas. Eu falo que eu achei que o Douglas ia gostar, cara. Eu achei que o Douglas ia falar que era um jogo da classificação que os meninos fizeram aí, pô. Me surpreendeu, deixa eu mostrar. Não, eu já gostei muito do Sushi Go, inclusive. Inclusive, sempre que a gente colocava ele na mesa, era terminar o jogo e dar vontade de comer comida japonesa, porque é muito fofinho, as cartas. Acho que pra começo de hobby, atendeu bastante, o draftzinho bacana e tal. Hoje, pra mim, pelo menos, que eu falei, se ele estivesse na minha prateleira, nem seria... Eu jogaria o War, mas não jogaria Sushi Go. Nossa, aí foi Não, pesado. Não é verdade, forcei a barra.
Olha, eu falei Senão você no início pintado na rua. desse podcast que máscaras iriam cair. Máscaras estão caindo. Já caiu uma. Bom, eu mantenho minha posição. Se chamar, eu jogo. Eu vou justificar um pouco a opinião aqui do Sushi Go Party, ainda tentar defender um pouco. Party no nome dele é exclusivamente pela quantidade de pessoas, né? Então acho que é de 2 a 8 ali, mas eu não coloco ele como um jogo festivo na classificação ali. Não acho que ele é um party game, eu acho que ele entrega uma experiência leve pra, de repente, pessoas que querem jogar algo que já tem. Não sei se necessariamente pra apresentar pra novos jogadores ou não. Faz um tempo que eu abdiquei um pouco de apresentar jogo novo pras pessoas. Já fui muito o caquetizador dos jogos de board, dos jogos de tabuleiro, né? Embaixo do braço, sempre indo pra churrasco com o jogo pra lá e pra cá, mas eu cansei um pouquinho desse papel, então faz um tempo aí que eu tô mais usando o hobby pra mim, pra me divertir aqui, eu jogar com a minha esposa, jogar com os amigos e não tanto pra apresentar pra pessoas novas. Mas eu acho que ele oferece uma experiência do Seven Wonders, né? O Seven Wonders é um jogo que as pessoas tratam muito como, nossa, é um jogo legal pra pessoas iniciantes. Eu acho ele complexo demais pra pessoas iniciantes. A mecânica do draft eu acho que ela é legal, eu gosto dela. E eu acho que ele traz essa experiência que seria o que o Seven Wonders deveria oferecer de uma forma melhor, né? De uma forma mais leve, de uma forma com combos fáceis, apesar da experiência que o Douglas trouxe, tendo que o que ele falou, com certeza tem realidade aí, porque ele apresenta o jogo pra muita gente que não é do hobby, mas eu entendo que ele tem um nível de facilidade ali, se não pra todas as pessoas, pra maioria, porque a parte gráfica dele, o design é muito fácil, tranquilo de entender ali, então acho que se a pessoa tiver uma dificuldade na primeira partida, na segunda ela já tá pegando, então acho que ele tem o que o Seven Wonders deveria trazer em termos de draft, ele faz, mas também não me oporia ali, pelo menos no War, não é um jogo que eu vou defender com unhas e dentes, mas eu gosto, acho que ele tem uma experiência bastante gostosa, tanto pra jogadores que já estão jogando jogos mais pesados e querem só encerrar a noite ali, quanto para jogadores mais leves, de repente estão começando, mas aí como eu falei, não é tanto por experiência, apesar de já ter apresentado o Go Party mais no passado ali para algumas pessoas e as experiências foram positivas. Não acho que isso vai mudar necessariamente a opinião de ninguém, era só para falar um pouquinho do jogo. Se 3 forem em uma classificação a gente meio que encerra, né? Eu acho que pelo menos no War faz sentido ali. Eu acho que a gente pode se abraçar no pelo menos no War. Douglas, pensa no seu passado, cara. A importância que o Sushi Go teve no seu passado. Bastante importância mesmo, eu topo no abraçar, pelo menos no War também, então vou mudar um pouquinho a Daqui a pouco a classificação vai estar tão cheia que a gente vai ter que rever, porque ela vai ter classificação que a gente fala, não, põe lá, por favor, vamos. Daqui a pouco, uma hora isso não vai bastar. Mas, Jonathan, não tem nem o que você falar, acabou, são 3, lutando ali pelo menos na hora. Algumas máscaras caíram, mas pra mim foi só. Não é o suficiente, forte o suficiente pra eu defender, mas eu gosto do jogo. Tudo bem? Quer falar alguma coisa antes da gente passar pro próximo? Quero sim, vocês 3 estão jurados, né? Eu jurei agora vocês vão se ver comigo depois. Não, tô zoando. Tudo bem, eu aceito a classificação de vocês. Eu acredito que a gente vai mexer muita coisa ainda, então tem a chance dele subir ali. Vamos agora puxar um então que eu vou começar, que eu sei que eu vou falar uma classificação e eu tenho certeza que não vai acabar nessa classificação, mas não tem problema. Eu quero falar nessa classificação porque eu acho que poucas pessoas gostam desse jogo, talvez eu, o autor, a mãe dele, não sei. Não é muita gente que gosta, mas eu gosto desse jogo, que é o Unicorn Fever. Então, Jonathan, traz as informações do Unicorn Fever aí, que depois eu vou trazer o porquê que ele está nos jogos fofos. Bom, o Unicorn Fever, ele é um jogo de apostas e blefes e alocação de trabalhadores. Você tem lá os seus unicórnios que vão correr ali, vão apostar uma corrida no arco-íris e você aposta ali no unicórnio que você quer que ganhe e você tem cartas que você pode até prejudicar ou ajudar o seu próprio unicórnio ou prejudicar o unicórnio que o outro apostou. O ano de publicação é 2020, a quantidade de jogadores é 2 a 6, geralmente eu considero acima de 4 jogadores já é uma quantidade grande de jogadores. O peso dele é 2,3 no BGG, foi lançado no Brasil e a idade de 8 anos para mais. Obrigado. Ele tá nos jogos fofos porque ele tem unicórnios correndo em um arco-íris, ponto. Não tem nem o que falar depois disso. Unicórnios correndo no arco-íris já é a justificativa máxima de qualquer jogo para ele ser um jogo fofo. Mas além disso, ele tem elfos, fadas e afins. Eu acho a classificação etária dele extremamente absurda. Quem fez essa classificação olhou os unicórnios e não olhou mais nada, porque ele tem a máfia elf de pegar se você não pagar o valor dela. Você pega empréstimo, você faz aposta em corrida de cavalo, são unicórnios, mas corrida de cavalo. Então a classificação dele eu acho um pouco esquisita, mas a parte a isso, é um jogo que eu gostei bastante. Eu tive ele, não tenho mais, porque eu tentei apresentar
pra bastante gente, ele não virou em nenhum dos grupos que eu tentei apresentar, então eu sei que ele é um se me chamar eu jogo pra mim, mas tudo bem. Ele é um jogo que eu entendo que ele tem um problema, o problema dele é que ele oferece uma coisa e entrega outra. Ele oferece, no seu visual, até no seu estilo ali inicial de jogo, uma experiência simples de aposta e riso e diversão, e ele te entrega um jogo com algumas camadas maiores ali de estratégia e complexidade, apesar da complexidade dele no BGG não ser alta, ele tem uma complexidade ali maior do que estaria esperado por esse tipo de experiência que ele mostra oferecer, e isso frustra as pessoas, elas vão esperando algo muito bobinho, muito, corrida de unicórnio, né? Vamos só ver o que acontece, e você tem que planejar mais do que isso. Além disso, eu acho que a contabilização da sorte dele ali nas cartas, não sei, assim, eu não joguei o suficiente, como eu falei, eu tive o jogo, mas não apresentei para alguns grupos, como nunca foi um jogo que eu consegui levar frequente pra mesa, não posso analisar com tanta propriedade, mas me parece que a parte da sorte dele, da aleatoriedade, não tá 100% ajustada, tem cartas ali que você compra que são muito overpower, né? São muito fortes ali em decorrência de outras, então acho que ele tem alguns problemas de ajuste, mas eu acho que ele diverte demais, eu gosto muito da mecânica de aposta e blefe, é uma mecânica que assim, eu realmente me divirto muito, e ele é um dos jogos de aposta e blefe que eu gostei mais, assim, dos que eu joguei, então pra mim ele estaria no Se Me Chamar Eu Jogo, mas vamos deixar agora todo mundo malhar o jogo. Jonathan, começa aí. Bom, quando eu estava montando a lista, eu pensei muito nesses jogos, e pra mim não tem outra classificação que deixa mofar. Às vezes que eu joguei ele, eu não senti tão assim interessante, tão como se eu estivesse realmente apostando em algo. Por mais que a gente faça toda essa parte de manipular o jogo, tem as cartas ali, mas não foi um jogo que me agradou muito. Eu nem sei dizer muito o porquê, mas as duas vezes, sei lá, tinha alguma coisa que eu falava, não tá tão interessante. Acho que talvez seja o fator sorte, eu não sei. É um jogo que pra mim pode deixar mofar, que eu não tenho interesse nem assim, de jogar ele outra vez. Eu fiz muito comparativo daquele jogo do Camel Up, que eu gosto bastante. Eu acho que ele é meio louco, então, tipo assim, às vezes do nada o jogo tem essa reviravolta. Eu não senti talvez tanto essa reviravolta no Unicorn Fever, não sei. Então eu fiz essa comparação do Camel Up, vi que o Unicorn Fever não me agradou tanto, não trouxe aquela mesma sensação. Então, pra mim, pode deixar mofar. As primeiras partidas que a gente jogou, eu achei mais bacana, e à medida que a gente foi jogando, eu fui sentindo o que você falou também. Parece que tem uma carta ou outra, uma coisa ou outra que desbalanceia um pouco o jogo. Era pra ser um party game, né? Então a gente não vai ficar contando tanto com a estratégia. O Jonathan fez uma boa comparação com o Camel Up, que é um jogo de diversão, é pra você se divertir, né? Talvez para algumas pessoas não faça tanto sentido ficar frustrado com essas discrepâncias. Mas como você falou também, ele parece ser um joguinho bobo, mas ele não é, ele tem umas boas camadas de estratégia também e tal. E esse desequilíbrio às vezes frustra nesse sentido. Você falou dos componentes, faltou falar do dado de glitter, Nossa, que é muito fofinho também, aquilo é muito bacana. A minha categoria é pelo menos Noel War. Eu pensei em colocar em Se Chamar Eu Jogo, só que as nossas experiências com ele na mesa não foram boas. Acho que eu fiquei naquilo, e se jogasse de novo contra as pessoas, com uma galera que se animaria mais com jogo de aposta e tudo mais, mas no fim ele ficou no pelo menos Noel War, e é isso aí. Acho que você falou essa questão de não se importar com a sorte. Acho que isso vai até da duração do jogo também, né? Você não se importar com o jogo mais rápido, mas o Unicorn Fever não é um jogo tão rápido. Então, eventualmente, construindo ali camadas e camadas pra de repente ser derrubado por uma aleatoriedade um pouco desmedida. E aí, Arthur? Olha, eu poderia concordar com o Davi, mas aí seriam duas pessoas falando merda. Eu opto por deixar no Deixe Mofar, porque não tem condição. Esse jogo, tudo que ele faz, o Camus faz melhor, na minha opinião. Também, acho que, assim, até o fofo dele me irrita um pouco, sabia? Eu sei que as pessoas acham aquilo fofo, mas aquele unicórnio me irrita, cara. É só o dadinho que salva. Quando se trata do jogo em si, tem que deixar mofar, né? Ok, né? Ok, o coração peludo aqui do episódio falou. Eu confesso que eu não vou brigar, porque assim, eu coloquei ele no Se Me Chamar Eu Jogo, sabendo que ele ia terminar no Deixa Mofar. Eu só queria colocar o meu ponto. Então eu não tenho nem o que discutir, assim. Douglas, vem pro abraço, cara. Vem pra gente. Assim, eu precisei tirar o Sushi Go do meu Deixa Mofar pra passar pro pelo menos Noel War, então agora o espaço que ele deixou livre, o Unicorn Fever já pegou e vai ficar no Deixa Mofar também. Vamos de chumbo trocado, então. Ô, Jonathan, me fala as características do Wingspan. O Wingspan, ele é um jogo de construção de motor e gestão de mãos. Ali você tem as cartas dos pássaros, onde você vai montando no seu tabuleiro os pássaros e as habilidades vão influenciando uma nas outras. Por isso que é chamado de
gestão de motor. Uma habilidade dispara outra, que dispara outra, e vai seguir no jogo. O ano de publicação é 2019, a quantidade de jogadores é de 1 a 5. Não recomendo jogar de 5, eu não gostei muito, porque fica muito pesado. Então, o jogo é até 4 pessoas. O peso no BGG está de 2,47 e ele foi lançado no Brasil, já foi lançado aqui até algumas outras expansões, e a idade indicativa é de 14+. Além de outras expansões, ele também ganhou outras versões, né? Então o Wyrmspan, que é de dragão, e o Finspan tá chegando, que é de peixes também. Arthur, por que ele está na nossa classificação de jogos fofos? Já fala por que pra você ele é um puta jogo. Obrigado, já tirou aqui da minha boca a palavra. Cara, eu sou um amante de Wingspan. Eu já acho pássaro um bicho foda. Aí você faz um jogo de pássaro, mais incrível ainda. Primeiro, ele é fofo, né? Por quê? Principalmente por causa dos ovinhos. Ele vem com uma cacetada de ovinho pequenininho, assim, muito bonitinho. Se você comprar as expansões, vem mais ovinhos de cores diferentes. As cartas, elas são fofinhas, né? As comidinhas também. Tem um comedouro. Você tem que montar ali bonitinho de papelão que você vai rodar os dados. Os dados são feitos de madeira também. Pô, é um jogo que é muito fofinho. Ele é um jogo legal. A única coisa que eu não gosto dele é jogar em 5 jogadores. É um jogo bom, um jogo bonito, um jogo fofo e um ótimo jogo pra você apresentar pra aquela pessoa que já joga alguma coisa e quer começar a caminhar pra uma coisinha um pouco mais pesadinha. Não é muito pesado, mas ele já mostra algumas mecânicas, né, de construção de motor e gestão de mão que já ajuda bastante. Enquanto eu limpo o veneno aqui pra me preparar, Douglas, o que você acha do Wingspan? O Wingspan, dentro dessa categoria, pra mim ele é o que é menos fofo. Eu acho ele mais bonito, mais pra jogo bonito do que pra jogo fofo. Eu acho bem bacana o comedouro, acho bem bacana os ovinhos também. Mas a arte das cartas, por exemplo, eu acho mais voltado pro realista, assim, né, e tal. Acho que outros jogos têm uma arte bem mais bacana, assim, bem mais fofinha, né. Pra mim ele é um jogo muito bonito, mas ele, se for em quesito fofura, ele deixa um pouquinho a desejar. Em matéria de jogabilidade, eu acho o jogo bacana. Eu joguei poucas vezes, inclusive, acho que ele tem umas 3 ou 4 partidas só dele. E ele é aquele jogo que, se chamar, eu jogo. Gostaria de jogar mais, inclusive. Não joguei com nenhuma expansão, ainda faltando conhecer, inclusive, também. Mas, pra mim, a classificação dele é essa. Se chamar, eu jogo. Concordo com o Arthur, é um jogo que, para apresentar para iniciantes, talvez seja um pouco complicado, mas para pessoas que já estão um pouquinho no hobby, querem conhecer um joguinho com algumas mecânicas diferentes, assim, até em questão de duração de jogo também. É um jogo bacana para isso. Para mim é isso aí. Bom, eu vou de mãos dadas com o Arthur e colocar esse jogo no puta jogo. Eu gosto do Wingspan, é um jogo que eu gosto de jogar ele. Às vezes, dependendo do... como ele tem um certo tempo demorado, dependendo do horário que eu vou jogar, às vezes eu não opto ele. Mas é um jogo que eu gosto de jogar ele, sim, é um jogo gostoso de você jogar. Todas as 2 vezes que eu joguei, você pode fazer estratégias diferentes. Então você vai pensando em estratégias diferentes para conseguir ganhar o jogo. Então, sei lá, é um jogo que eu tenho muito carinho, é um dos meus favoritos, assim. Então o Wingspan para mim é um puta jogo. Não apresentaria para alguém que está começando, não apresentaria, mas alguém que já está mais calejadinho ali no hobby, dá para apresentar legal, assim, e eu acredito que é interessante para pôr na mesa com alguns amigos que já jogam. Boa. O Davi não precisa dar a opinião dele, eu acho. Acho que a gente pode encerrar aqui. Acabou o Davi, assim, senhor. nunca falou nada Não, de bom na senhor. vida dele, né? Então, segue aí o próximo. Não vou começar agora. Eu saí de casa não porque a gente tá gravando cada um em sua residência, mas eu liguei o computador hoje pra gravar esse podcast com o intuito de ser odiado pelo Brasil, porque eu vim defender o Unicorn Fever e atacar o Wingspan. Uma pessoa que faz isso, ela obviamente quer que taque em pedra nela em eventos de board game, mas eu não gosto, pra não dizer claro, não é o mesmo nível de detesto que eu tenho com Flamecraft, mas é quase próximo disso com o Wingspan também. Não gosto, concordo com o Douglas primeiramente em relação ao tema fofo aqui, eu não acho ele fofo, acho ele bonito, extremamente bonito, mas não acho ele fofo, né? Não enquadraria ele nesse tema, mas de qualquer forma essa classificação é por jogabilidade. Eu achei realmente um jogo que não entrega uma experiência legal. Joguei algumas boas oportunidades. Tive o Wyrmspan, inclusive, que eu acho melhor do que o Wingspan, mas mesmo assim não entrega uma baita experiência. Acho que peguei ele exclusivamente porque minha esposa gosta muito do Wingspan, para ver se ela, pelo menos no Wyrmspan, que eu aceito jogar um pouquinho mais ali, se ela gostava, mas ela não gostou do tema de dragão, então nem o Wingspan, nem o Wyrmspan, nem o Span aqui em casa. Mas realmente não gosto, ele entrega uma experiência eu já não sou master fã de jogos de motor, já começa daí, mas o motor dele pra mim tem uma aleatoriedade ali que não acho interessante, acho que você tem pouco controle, uma quantidade de cartas
absurda e não sai muitas vezes o que você precisa. Parte de contrato dele, os contratinhos, né, que tem que até tirar no Wingspan, que pra mim foi uma coisa boa. Você vai pegar um contrato, às vezes, que não vai te ajudar, e aí outra pessoa pega uma carta que dá outro contrato, isso pontua demais. A parte dos dados dele também é uma experiência frustrante de precisar de uma alimentação que você não consegue. Então a falta de controle que o Wingspan oferece pra mim, ela é definitivamente ruim pra um jogo tão longo. Eu tive experiência de jogar ele acho que 3 ou 4 vezes em 5 pessoas. Nossa, a antessala do inferno. Em 2 pessoas, o Wingspan ainda realmente, pra mim, ele tem um pouco mais de qualidade. Ele tira um pouco da aleatoriedade, ele traz ali um peso estratégico um pouquinho mais interessante e melhora um pouco a experiência. Mas o Wingspan, pra mim, é um facilmente deixa mofar. Davi, deixa eu ver se eu entendi. Você não gosta da aleatoriedade do Wingspan e defendeu o Unicorn Fever? Isso. Porque são experiências Tá, distintas. só pra entender. Não, tudo bem. Não, beleza, pode continuar. Não. Continua. Um jogo de aposta e blefe é uma coisa, um jogo de motor é outra. Eu quero construir um motor funcional, eu quero ter controle sobre o motor que eu estou construindo. Agora, na aposta... A vida não tem controle, meu querido. Não precisa ser descontrolado o motor. Eu acho que é um sinal muito forte quando 2 pessoas se classificam um puta jogo, onde a esposa dele diz que gosta muito do jogo e só ele não gosta. Então acho que o problema é a peça, é a pessoa, Eu entendeu? falei, o objetivo é ser odiado pelo Brasil, porque eu tô aqui criticando o Wingspan, não tem problema. Mas realmente eu acho que é um deixa mofar forte, que não vai ficar nessa classificação, não tem problema. Mas pra mim ele tá longe de ser um puta jogo, ainda mais em comparativo com outros jogos que a gente tem aqui na lista, mas puta jogo pra mim de forma alguma. Aí o Douglas, aí vai, como ele tá, né, tem 2 puta jogo e um deixa mofar, ele vai falar se ele entra no puta jogo, se a gente entra na discussão pra se me chamar eu jogo. Como eu não vou conseguir trazer ele mais pra baixo, é até onde eu consigo tentar debater aqui. O Davi foi tão bem vender o peixe dele que você me convenceu. Eu comecei a pensar nas experiências que eu tive e falei, pô, é verdade, cara. Às vezes eu tô lá construindo um motor, aí eu pego um objetivo que não casa em nada com ele. E eu vou fazer o que com aquela carta de objetivo? Vou colocar ela na mão, porque eu não tenho o que fazer. Ele caiu pra pelo menos não é o War. Acabou de cair. Era se chamar eu jogo. E eu fiquei, pô, não é verdade, tem isso mesmo. Aí eu às vezes preciso de um alimento específico, vou rolar o dado, não vai ter nada no comedouro. Porra, pra um jogo que tem essa duração, pra esse estratégia que o jogo tem, você ter alguns fatores de aleatoriedade que decidem o jogo, inclusive. Às vezes eu posso estar com o motor bem encaminhado e meu adversário pegar 2 objetivos ali que por acaso casaram bem com a estratégia que ele acabou fazendo meio colada com cuspe. E ele ganhou o jogo de mim. Não vou colocar ele no deixa mofar, mas pelo menos não é o hora, ele ganhou essa categoria agora. E aí, Jonathan? E aí, Arthur? Como vocês ficam com isso? Eu não abro mão, desculpa. Não vou abrir mão. Não abro mão no Wingspan. Não abro. Não, vou ficar no puta jogo. Eu gosto desse jogo, ele é um dos meus favoritos. Ô Arthur, então me ajuda aí no Flamecraft, então, que eu te ajudo no Wingspan. Rapaz. Difícil, hein? Ó, eu acho que tem um espaço pra subir no se chamar eu jogo, o Flamecraft. Tem um espaço. Obrigado. Claro, a gente dá o braço a torcer um pouco, né? Então bora lá, Flamecraft pra mim pode subir pra se chamar eu jogo. E o Wingspan continua ali no pódio que ele merece. Puta jogo. Com esse acordo feito nem por debaixo dos panos, né? Muito às claras. Eu não sei nem o que falar. Eu estou enojado com a política presente neste podcast, Vossa Excelência. Estou enojado. Estamos inspirados na política. Tá bom, gente. Se me chamarem, eu jogo Flamecraft por hora. Vamos esperar que até o final do podcast a gente consiga derrubar essa liminar. E spam no puta jogo. Esse não vai cair tão fácil. Vamos seguindo então aqui. Fala aí do Desejos do Sultão. Bom, vamos falar dos Desejos do Sultão. Desejos do Sultão. Ele é um jogo de colecionar conjuntos, controle de área e apostas e blefe. Ele é um jogo de você usa mais as cartas para você alocar elas nos locais corretos, onde você consegue garantir ali suas apostas. O ano de publicação é de 2021, ele é um pouco recente, se eu não me engano, da nossa lista ele é o mais recente. Não é o mais novo não, Jonathan. O Flamecraft é de 2022. Ele é um dos mais novos aí. Não... Ele é de 1 a 4 jogadores. Peso no BGG de 2,5. Peso dele muito não condizente com outros jogos que eu acho mais complexo que ele. Ele é um lançamento nacional, então acho muito interessante ver que o Brasil lança jogos. E idade na Ludopédia 14+. Explica pra gente aí, Douglas, por que o Desejo do Sultão está nos Jogos Fofo e qual a sua classificação? Desejo do Sultão eu conheci no DOF.
De cara já achei assim bem bacaninha os cristais, a disposição ali do tabuleiro e tudo mais. A arte das cartas é razoável, nada muito diferente. Mas eu vou dizer aqui, tô até com o manual do jogo aqui para poder ler o que para mim pegou muito para colocar ele como um jogo fofo. É uma dedicatória do autor que diz assim: este jogo é para você, meu amor. Você se foi e me deixou um vazio enorme, mas estará presente para sempre no meu coração. Com a sua bênção, fizemos este jogo como uma maneira de eternizar e levar alegria para a vida das pessoas, assim como foi a minha vida ao seu lado. Obrigado por existir na minha vida. Sultão é o nome do cachorro. O autor perdeu, né? O autor chama Fábio Arraes. Desculpa aí se eu pronunciei o nome errado. Muito fofo você fazer um jogo em memória do seu animal de estimação, do seu pet. É difícil colocar uma coisa mais fofa do que isso agora, inclusive. Com relação à classificação, eu coloquei ele como, pelo menos, não é o War. Por quê? Eu acho que ele é um jogo que, para apresentar para novas pessoas também, às vezes até funciona legal, dependendo do entusiasmo da galera. Mas eu acho que se você jogou alguns joguinhos mais complexos, ele meio que se perdeu ali, você não vai ter aquela vontade de colocar ele na mesa. Aí aquilo, sei lá, tem ele aí? Então bora jogar então. No DOF eu tive uma experiência bacana, achei que ele me empolgou bastante ali. Comprei e em casa joguei e falei, bacana também, vai. Então ficou pelo menos no War. Assim, eu quero começar. Douglas, a sua esposa sabe dessa classificação? Porque eu acho que ela gosta desse jogo, hein? Ela gosta, ela me ajudou, a gente ficou discutindo um pouquinho ontem sobre a classificação. Ela meio que concordou, não concordando ali, então tá suave. Ela pode ouvir esse podcast sem maiores problemas. Tá suave, tá seguro. Eu gosto desse jogo também. Acho que esse jogo, ele é um joguinho muito simplesinho. Ele é um jogo, não é difícil. É um jogo que, na minha opinião, dá para apresentar para novos jogadores. Mas ele também não é aquele novo em questão de mecânica, coisa do tipo. Por questão de classificação, por conta da lista que a gente tem, eu acabei colocando ele para pelo menos não é o War também. Mas, assim, se considerar, se a lista não tivesse limite, né? Se a gente não tivesse limite, eu colocaria ele fácil para se me chamar, eu jogo. Mas nesse caso, mediante aos outros jogos que eu tenho, pode ficar tudo pelo menos não é War. A gente falou lá no começo que alguns seriam review, né? Que a gente não teria jogado necessariamente todos os jogos. Arthur, esse eu acho que você não chegou a jogar, né? Mas fala um pouquinho da sua experiência com análise, com vídeo. Eu não cheguei a jogar, eu cheguei a ver ele pessoalmente no DOF, acho que ano passado, retrasado, não lembro. E assim, ele não me chamou muita atenção. Acho que ele deixa um pouquinho a desejar em alguns quesitos assim, de mecânicas e tal, mas eu acho que na questão de fofo, ele é muito fofo por causa da dedicatória. Não tem como. E eu acho ele bonitinho, as artes centrais que tem o sultão, né, que sai trocando e tal. Eu acho uma arte bonitinha, acho bacana. A minha classificação é, pelo menos, não é War. Eu acho que ele não é um jogo ofensivo, né, acho que tem jogos piores na lista aí, mas acho ok, bacana, fofinho. E eu jogaria, né, se tiver algum momento ali, eu até jogaria. Tive a oportunidade de jogar, inclusive a cópia do Douglas. Gostei. Primeiro, eu achei ele bem fofinho, nem lembrava da questão da dedicatória, na verdade, mas a própria arte das emoções do sultão ali, pra mim, é isso que torna o jogo fofo. É muito bonitinho, tanto como a arte foi feita, transpassa muito bem a emoção do cachorrinho ali, e isso na mecânica do jogo faz muito sentido também, né? A cada emoção você tem uma ação diferente ali, um modificador diferente, achei isso bem legal. E essa arte achei muito bonita. E jogo com cachorrinho, jogo com bichinhos no geral, normalmente são jogos fofinhos também. Pra mim ele também é pelo menos não é o War, mas assim como o Jonathan, se me chamarem eu jogo, se não fosse comparativo, se fosse uma classificação que não tivesse uma limitação de 3 por categoria, ele estaria no Se Me Chamarem Eu Jogo, porque eu gostei bastante da experiência que a gente teve jogando, acho que foram 2 oportunidades. Tem blefe, ele tem controle de ar, ele tem uma série de mecanismos que eu gosto bastante. E eu achei ele bem gostosinho de jogar, assim. Ele é leve, realmente, mas não tive a experiência de jogar muitas vezes pra, de repente, esgotar e falar, não, ele é um jogo que enjoa facilmente ali, né? Joguei 2 vezes no máximo, mas as experiências que eu tive com ele foram experiências gostosas, assim. Então, pra mim, seriam Se Chamar Eu Jogo, mas na questão da classificação, ele é pelo menos não é o War, né? Então a gente não teve nenhuma divergência ali e ele está classificado. Só pontuando, eu joguei acho que umas 8 partidas dele já, 7, 8 partidas.
Aí eu acho que foi isso, ele já deu uma esgotada pra mim, pelo menos. Seguindo então a classificação, a gente tem ainda mais 6, chegamos na metade agora. Então vamos falar aí do Everdell. Jonathan, me fala a classificação do Everdell, as informações do Everdell. Everdell é um jogo de alocação de trabalhadores e gestão de mundo. Ele foi publicado em 2018, a quantidade de jogadores é de 1 a 4, o peso no BGG desse jogo é de 2,82. Ele já foi lançado no Brasil, se não me engano, já lançado outras 3 expansões dele também. A idade indicativa dele é de 13+. Bom, ele é um jogo fofo por muitas questões, na verdade, né? A caixa dele é bonita. Ele é bonito, assim, na mesa. Ele tem aquela árvore que você monta, né? Aquele display. Também é super bacana. A arte das cartas são muito fofinhas. E eu acho que, pra mim, o que mais ganha na questão de fofo são os recursos. Tem uns recursos, assim, que são uns materiais diferentes, forminhas diferentes. Eu esqueci o nome do recurso agora, aquela bolinha rosinha. Pô, aquilo dá vontade de mascar, né? É muito fofo. É incrível, assim. Em quesito de qualidade de produção, é um jogo que realmente chama a atenção de quão fofo ele é. Mas a gente não tá aqui só pra falar ser fofo. Eu não sei se vai chegar como surpresa, mas o Everdell, pra mim, é um jogo que poderia mofar. Joguei algumas vezes. Não me pegou. Eu achei ele fraco. Um jogo fraco, assim, não me divertiu. E olha que acho que a primeira vez que eu joguei, eu até ganhei ele, assim. Tem um casal de amigos nossos que gosta bastante do jogo. E um dos eventos, eles pegaram umas expansões e colocaram na mesa. Eu quase tive um treco quando eu vi aquilo. Achei, assim, que era um jogo já que não me agradava. Vi as expansões ali, vi mais ou menos como funcionava. Me deu vontade de virar a mesa, assim. Porque é um jogo que eu não gosto. Fica o questionamento se eles ouvirem o podcast, continuará sendo um casal de amigos seu, né? Pois é. Eu não sei se a amizade consegue suportar esse tipo de traição. Bom, eu tô aqui pra decepcionar mesmo, então vida que segue. Fica aí o recado, né? Não vou falar o nome pra não expor. As pessoas são amigos nossos aqui, como eles não estão aqui presentes, não acharia de repente legal a exposição, mas se vocês ouvirem, o recado é pra vocês. Não sejam mais amigos do Arthur, ele só decepciona as pessoas, inclusive fazendo negociações escusas pra Wingspan e Flamecraft. Hashtag não me desceu. E aí, se eu salvo engano, eu e o Arthur fomos os únicos que jogamos o Everdell, né? Douglas e Jonas que eu joguei também. Ah, jogou? Então Joguei. Começa aí você, Douglas. Então tudo bem. Então, eu joguei poucas vezes, né? Eu joguei uma vez no DOF, e aí não foi a experiência completa, mas ali me agradou. E joguei uma vez com um casal de amigos também. Na mesa, a minha esposa acabou não gostando tanto do jogo, e aí foi meio nítido que ela não gostou. E aí eu meio que fiquei frustrado também, então fiquei, não sei. Mas eu fico com aquela sensação de que preciso jogar mais para dar uma opinião melhor. Então, nesse momento, para mim um jogo que, se chamar, eu jogo. Justamente para poder conhecer melhor o jogo e depois fazer uma classificação melhor ou pior, não sei. Com relação a componentes, não tem nem o que falar, né? Realmente é muito fofinho, a arte, os meeplezinhos, a árvore que você monta, tudo nele é sensacional. A minha avaliação por enquanto é essa no Se Chamar Eu Jogo. Quem tá ouvindo não conhece, DOF é o Diversão Offline, é o maior evento de board game do Brasil e da América Latina. E ele acontece anualmente, joguei ele lá também. A primeira experiência que eu tive com o Everdell foi muito ruim no DOF, e eu atribuo isso, que é um jogo de construção de motor também, ali, né, além da gestão de mão, da alocação de trabalhador, ele tem um motorzinho que você constrói com as suas cartas, e a experiência no DOF ela estava cortada, você jogava acho que até a terceira era, se eu não me engano, e da terceira para a quarta é quando o jogo realmente engrena. Eu acho que eles não... Estou muito feliz, eu entendo que um evento você precisa fazer alguns cortes ali e mostrar uma experiência do jogo. Com certeza para muita gente essa experiência foi positiva, mas para mim ela foi uma experiência que jogou contra eu querer ter o jogo em algum momento, algo nesse sentido, naquele momento pelo menos, porque acho que eles deveriam, sei lá, ter talvez montado um pré-motor para você, para que a coisa rodasse, eles queriam menos tempo, ou deixar a partida inteira mesmo, porque a experiência ela começa a ficar mais interessante do finalzinho ali, do meio pro final do jogo, porque é quando o seu motor começa a funcionar. Ele é um jogo bastante bonito também, os componentes, as artes dos bichinhos, né? Então você tem os papéis da cidade, o prefeito, o camponês, e cada um deles é um bichinho, e a arte muito bonita. Aquela árvore não serve pra nada, aquela árvore só serve pra atrapalhar, isso pro contrário, né? Tem coisas que em componentes de jogo que não servem pra nada, aquela árvore só serve pra atrapalhar, porque ela atrapalha a visão, dependendo de onde você tá sentado na mesa. É um componente extremamente inútil, e não deveria...
fofo, mas extremamente inútil. Mas eu gostei do jogo depois, quando eu tive a oportunidade também de jogar com esse casal de amigos. Ali, pra mim, a percepção do jogo mudou. Não foi um jogo que eu falei, nossa, quero ter. Minha esposa gostou bastante, ela quis ter, inclusive, depois do jogo. Não sei se teremos, mas naquele momento ela gostou o suficiente pra querer ter. Eu gostei do jogo. Ele, pra mim, ficou na mesma situação do Desejo do Sultão. Comparativamente, ele foi pro pelo menos Neo War. Mas se fosse ele por ele mesmo, seria Se Não Me Chamar Eu Jogo, porque eu gostei da experiência. Acho que ele traz o que ele promete, assim. Ele traz uma alocação leve, com um motorzinho interessante, mas ele, pra mim, tem a mesma situação ali do Wingspan, nesse sentido de aleatoriedade excessiva para uma construção de motor. Você fica esperando uma carta que nunca vem, Eu não joguei com as expansões, mas eu imagino que, não sei se isso corrige ou piora, porque talvez com mais cartas, se for o caso das expansões trazerem isso, essa aleatoriedade vai ficar pior ainda, porque ele é um jogo que depende muito de você ter uma combinação de uma carta com outra, né? Você tem a construção junto com o morador dessa construção. Essa aleatoriedade às vezes é um pouco incômoda, apesar de ter um display maior ali de cartas, mas eu achei que a aleatoriedade dele dentro de uma construção de motor me trouxe a mesma sensação do Wingspan. Ainda assim, uma sensação um pouquinho mais gostosa de jogo, então pra mim, pelo menos não é o War. Bom, eu não tive a experiência de jogar esse jogo. A minha decisão foi baseada em vídeos que eu vi, explicação assim, sobre o jogo em si, mas eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo ainda. Tenho interesse de uma outra oportunidade de jogar ele, e realmente concordo que é um jogo muito bonito. Na minha classificação, por falta da minha experiência também, por questão de ter outros jogos da lista, que eu vou defender aqui um pouco a classificação, eu coloco o Everdell também, pelo menos não é o War. Mas é um jogo que também colocaria, se fosse outros jogos, se me chamarem eu jogo. Mas, como temos uma outra lista aí para seguir, alguns que eu quero defender um pouco mais, então pode parar no pelo menos não é o War. Para quem está ouvindo, não tem um auxílio visual aí, então é importante a gente recapitular um pouquinho. Chegamos um a mais da metade aqui, né? Já classificamos 7 jogos. Então, só para relembrar: no puta jogo a gente tem o Root e o Wingspan. Fala sério. Se me chamarem o jogo, a gente tem o Flamecraft. Pelo menos no War, a gente tem o Sushi Go Party, o Desejos do Sultão e o Everdell. Então essa classificação já fechou. Se a gente for colocar um aqui, a gente tem que alterar algum outro. E não deixa mofar, por enquanto, a gente tem o Unicorn Fever. Então temos aí mais 5 jogos para serem classificados. Vamos seguindo aqui. A gente vai agora falar do Honey Bus. Jonathan, traz aí as informações do Honey Bus. Bom, Honey Bus é um jogo de alocação de trabalhadores, posicionamento de peças e contratos. Ali onde você controla as abelhas que resolveram vender o mel delas para o restante da floresta. Acho justo, né? Já que o ser humano explora as abelhas. Enfim, ano de publicação geral foi em 2020. Quantidade de jogadores é de 1 a 4 jogadores. O peso do BGG é de 2,73. Lançado no Brasil, já esse jogo tem uma expansão lá no exterior. E a idade indicativa desse jogo é 10 anos. Ué, segue aí, Jonathan. Fala por que o Honey Bus está nos nossos jogos fofos. O Honey Bus está nos jogos fofos pela arte do jogo em si. O tabuleiro dele é um tabuleiro bem desenhado, tem um desenho da floresta ali. As cartas de contratos que você faz com os animaizinhos são bem bonitinhos, mostrando os animais. Os componentes, sim, as abelhas, que são como você joga controlando as abelhas, e as abelhas são os seus trabalhadores para alocar. Então, são um formatinho das abelhas bem bonitinho mesmo, né? 4 cores diferentes e várias quantidades de abelha. Então acho que esse é um jogo que se encaixa pelo bonito. Outro ponto também que chama muita atenção desse jogo é o mel, que como a abelha produz mel, então você produz melos diferentes. Então cada mel ele é uma bolinha, um formato diferente, mas ele é um componente transparente, parece que tem um líquido dentro. Ele é firme até. Então, ele parece como se fosse realmente uma gota de mel. Ele possui formatos diferentes para cada tipo de mel, mas aí tem um mel mais escuro, tem um mel mais claro, tem um mel de um formato diferente, de uma cor mais diferente. Mas é um jogo assim bem bonito também nessa parte de componentes. Então por isso que ele acabou se classificando ali. O material do mel é o mesmo material daquela bolinha do Everdell, né, que você estava até falando, Arthur. Ele tem a mesma sensação tátil, né? O melzinho do Honey Bus e aquela... Eu também esqueci a frutinha, o nome da frutinha do Everdell, mas eles têm a mesma sensação tátil. Segue aí, Jonathan, classifica Esse aí. jogo é um jogo que eu tenho também, que eu gosto bastante desse jogo, mas eu sei que a briga com esse jogo aqui, conhecendo alguns amigos aí, acho que vai ser complicado. Então, eu jogo esse jogo, coloco esse jogo, se me chamar eu vou. Poderia colocar no puta jogo? Poderia, mas pra mim ele vai ser se chamar eu jogo. Se chamar eu vou, não, desculpa gente, se chamar eu jogo. Falei várias vezes se chamar eu vou, mas o certo é se chamar eu jogo.
É porque se chamar você vai mesmo, Jonathan. Se chamar eu vou mesmo. Isso. Se chamar eu vou jogar, né? Isso aí. Então, se chamar eu jogo. Rolou uma piscadinha depois dessa frase. Gente, Eu vou seguir aqui. Não vai rolar briga não, João. Comigo não. Se me chamar eu jogo também pro Honey Buzz. Eu gostei bastante da experiência. Tive a oportunidade de jogar umas 3, 4 vezes a sua cópia. Achei bem legal. Ele tem uma coisa que me incomoda bastante. A gente já falou sobre isso, que é aquela questão do equilíbrio. Eu entendo, assim, depois de jogar mais vezes, na primeira vez eu fiquei bem incomodado, depois jogando, acho que a terceira ou quarta vez, eu consegui entender um pouquinho melhor essa escolha do design. O contrato vale pouco no começo e mais no final, né? Você vai vendendo no mercado, depois vai fazendo um contrato, mas tem um certo desequilíbrio ali entre contrato. Ele é um joguinho que tem meio que um mercado de ações. Quanto mais mel você vende no mercado, mais ele cai, mas você pode usar o mel também para pegar contratos. E eu entendo que no começo esses contratos não compensam devido à pontuação que você consegue no mercado de mel, mas eles dão outras vantagens, então você tem que pesar um pouquinho isso, mas ainda assim eu acho que é desequilibrado. Mas conforme o final do jogo o mel vai caindo, os contratos vão valendo um pouquinho mais, isso também dita um pouco do final do jogo. É compreensível, mas ainda me incomoda um pouco. Fora isso, eu achei ele um jogo bem redondinho e ele tem algo que eu adoro em jogos. É uma colocação de peças meio estilo Tetris, assim, que tem no Banquete Odin, por exemplo. Não, bem diferente, né? Mas assim, eu gosto dessa pegada de colocar as peças ali. Então, Banquete Odin, do Wheatstone e outros jogos nesse estilo, que você coloca uma peça e isso dá algum trigger de ação, alguma coisa nessa linha, assim. Eu acho bem legal esse tipo de mecanismo. Tem uma alocação de trabalhador simples, básica, não é um jogo complexo, mas é legal. Essa parte da colocação de peças, que eu tive uma dificuldade espacial, visual absurda para entender. No primeiro jogo eu não consegui entender como é que funcionava, porque ele tem formas diferentes ali da colmeia, mas depois ficou claro. Depois ele tem a parte de contrato, tem a parte de mercado flutuante que eu achei legal também. Então é um jogo que, se me chamarem, eu jogo. Eu gostei bastante dele. Estamos juntos, só não vou me esforçar para defender mais, porque você foi um traíra aceitando ali subir o Flamecraft. Já fico que meu voto tá facinho aqui, mas se me chamar eu jogo. E aí, Douglas? Cara, então, que jogo fofinho, né? As abelhinhas de madeira, esses componentes aí, os recursos de mel, cara, muito fofinho. Você pega aquele jogo, você olha e fala, nossa, que coisa linda. Difícil porque toda vez que eu for mostrar ele vai estar com um mofo da prateleira, porque o lugar dele é esse, né? É um jogo que eu joguei a primeira partida. Joguei a primeira partida e não gostei. Quando joguei a segunda partida, parecia que eu tava jogando a primeira, ou pior, não sei. Joguei com a minha esposa também, inclusive, ela compartilha da minha opinião, importante saber isso. E assim, uma coisa que me incomodou, e talvez jogando mais vezes, seria convencido do contrário. Mas uma coisa que me incomodou muito no jogo é que o primeiro jogador tem muita vantagem. Mesmo que os outros jogadores comecem com mais dinheiro do que ele, o primeiro jogador sempre tem o tabuleiro livre para ele o tempo todo. E o primeiro jogador não passa. Você tem que fazer uma ação específica de recolher as abelhas para começar. Me lembra um pouco Everdell isso, né? Você recolhe do tabuleiro para depois iniciar com todos os seus trabalhadores em mãos. Tem muita desvantagem em fazer isso, na minha opinião, pelo menos. As 2 partidas que eu joguei, eu percebia isso. Eu falava, vou ter que recolher meus trabalhadores agora para poder ser o primeiro jogador e talvez ter o tabuleiro todo livre, igual o primeiro jogador costuma ter. Ele me incomodou muito nesse aspecto, aí eu não quis dar mais oportunidades para ele e para mim deixa mofar, com certeza. Discordo do desequilíbrio, mas tudo bem, já conversamos sobre isso, acho que isso é muito no comecinho, depois fica cheio para todo mundo, mas ok. Fica então para você no Deixa Mofar. Arthur, acho que não chegou a jogar o Honey Buzz, né? Qual foi a sua percepção aí de análise? É muito fofo, assim, de olhar assim, ele chama atenção nesse aspecto mesmo. Mas eu acho que assim, eu não joguei esse jogo por uma questão que quando ele lançou no Brasil, se não me engano, 23, né? Isso, 23 ele lançou no Brasil. Foi um momento que tava lançando tanta coisa no Brasil, de jogo novo, que eu acho que ele acabou se perdendo um pouco, então eu acabei não jogando, né? Mas não é por falta de interesse. Eu acho que o tema abelha é um tema que é naturalmente fofo. É um dos poucos insetos que a galera acha fofo, eu acho. Abelha e joaninha, né? Então é um jogo que eu colocaria em se chamar eu jogo, porque eu acho que é a minha percepção, né? Ele acabou se perdendo no meio de tanto lançamento na época, mas eu toparia jogar porque parece ser bem bacana, assim. Olha aí, Jonathan. O bem venceu, o mal perdeu. Pra você ver, né? Caramba, hein? Acho que isso merece até que você conte a sua história de relação com abelhas. Eu entendo que tamanha facilidade que a gente conseguiu ali, a gente precisa que você fale um pouquinho sobre isso. Gente, nossa, vamos lá. Às vezes eu tenho um pouco de obsessão com algumas coisas, assim.
E teve um tempo que eu não sei porquê, que eu fiquei com a obsessão de querer criar abelha. Eu queria porque queria criar abelha. Aí eu falei pra minha mãe, deixa eu criar abelha atrás da sua casa. E eu queria porque queria. Eu via tudo de abelha pra criar. Eu estudei tudo de abelha, tudo. Não sei porquê, gente. Fiquei um tempo fissurado em abelha. Então, tipo assim, conheci abelha. Não era abelha. Não é essas abelhas que picam e machucam, não. Existem abelhas que não possuem ferrão, mas que produzem mel também. Então eu fiquei um pouco fissurado com isso. Aí, então, o Davi vai e me zoa falando que esse tema de abelha, que é um tema que eu gosto bastante exatamente por isso, porque eu fiquei meio que fissurado, aí que fui conhecer sobre, aí eu conheço vários tipos de abelha, conheço vários nomes de abelhas, esse tipo de abelha produz esse tipo de mel, esse outro produz esse tipo. Então eu fiquei meio encantado ali com o mundo das abelhas. Por quê? Até hoje eu não sei, mas eu aprendi muita coisa. O aprendizado fica. Vamos seguindo aqui então. Agora vamos falar do Takenoko. Bom, o jogo Takenoko, ele é um jogo de movimento em grade, construção a partir de modelo e posicionamento de peças. Ali você vai posicionando as peças, você vai fazendo os bambus crescer ali nas peças, porque tem a ver com bambu, e tem a ver com panda também, que acho que é o bonitinho ali do jogo. O ano de publicação foi 2011, então é um joguinho já antiguinho. Ele tem quantidade de jogadores de 2 a 4 jogadores, o peso dele é de 1,97 no BGG, lançado aqui no Brasil, e na idade indicativa dele é de 8 meses. O Arthur, por que o Takenoko está na nossa classificação de jogos fofos? Eu acho que o Takenoko é aquele jogo que ele chama muita atenção na mesa, né? Porque, primeiro, ele tem um pandinha, né? Uma miniatura que já vem pintadinha, bonitinha, que é meio raro em alguns jogos, né? Já pintadinha a miniatura. E aí você vai colocando essas peças no tabuleiro, formando o jardim. E além de formar esse jardim, você vai colocando calhas, vai crescendo bambu. Então, assim, chega um momento do jogo, assim, mais pro meio, assim, pro final, que ele tá aquele tabuleiro grandão, cheio de peça, cheio de bambu, super colorido, com as calhas no meio. Então ele chama muita atenção por ele ser muito fofo. E ele é um jogo colorido, acho que também chama bastante atenção, é bacana. Eu colocaria ele no Se Chamar Eu Jogo, porque é um jogo leve, bacana. Eu acho que é um dos melhores jogos para você introduzir alguém no hobby, porque ele, além de ser fácil de jogar, ser visualmente agradável, ele tem um quesito estratégico que convence as pessoas a entender, então isso é um jogo de tabuleiro moderno? Não é isso aqui que difere de War, de Monopoly? Então eu acho que ele é um jogo ótimo para você introduzir esse mundo para as pessoas, né? Então, se chamar para jogar o Takenoko, eu jogo a qualquer momento. O Takenoko é muito bonitinho, com a expansão ele fica ainda mais, com a Tibis, né? Porque ele tem... Não cheguei a jogar com ela, mas já vi, e aí tem a pandinha fêmea também, se eu não me engano tem um filhotinho, então fica ainda mais bonitinho as miniaturas. Por comparação, ele acabou indo pro Deixa Mofar, mas não é um jogo... A classificação não é fácil, né? Como a gente tem um limite de 3, às vezes tiveram 2. Facilmente eu coloquei no Deixa Mofar e um que eu tava com bastante dificuldade. Esse um acabou sendo o Takenoko. Então, se ele tivesse no Se Me Chamar Eu Jogo, pra mim estaria ok, pelo menos no El War pra mim estaria ok. E no Deixa Mofar foi por uma necessidade mesmo, porque eu gosto, assim, já joguei no BGA, que é o Board Game Arena, né, um site que tem jogos digitais de forma gratuita, então para quem não conhece, de repente quiser conhecer também alguns jogos ali, não tem todos esses que a gente falou, mas o Striggle Party tem, por exemplo, o Takenoko tem também. Joguei bastante por lá, joguei ele cópia física algumas vezes também, mas assim, ele não tem nada para mim que destaca mais do que os outros jogos que estão nessa lista. Ele é um jogo legal, gostosinho, um posicionamento de peças, fácil, tem uma parte de contrato que é legalzinha de cumprir, mas nada que levaria ele a mais do que isso. Mas não foi um Deixa Mofar com convicção, foi simplesmente por eliminação mesmo. Douglas, fala aí um pouquinho do Takenoko. Como o Arthur é inteligente, assim, fala bem, né, Arthur? Parabéns, cara. Você descreveu o jogo com exímia maestria. Que joguinho fofo. E assim, a temática do jogo é bem pequenininha também, né? O pandinha querendo comer ali, o agricultor tentando evitar que ele come e tal. Eu tentando plantar os bambuzinhos. Eu joguei esse jogo só uma vez, inclusive foi a cópia do Arthur. Pra mim já foi o suficiente pra dizer que é um puta jogo. Eu gosto muito de Takenoko. Não tenho na coleção porque o Arthur tem, então sempre que quiser tá fácil pra pegar. Você já deu pra perceber, eu sou uma pessoa que gosta de apresentar jogos para as pessoas, gosta de trazer gente pro hobby, e o Takenoko se encaixa com uma luva para isso. É bonito, é fácil, é gostoso, é um puta jogo. É exatamente isso. Nossa,
Aí me pegou de surpresa. Jonathan, fala um pouquinho aí do Takenoko. Bom, eu ainda não tive a oportunidade de jogar Takenoko. A minha classificação é basicamente no que eu estudei do jogo, nos vídeos e tudo mais. Mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele. Mas pelo que eu vi, eu gostei bastante do jogo. Parecia um jogo bem leve, não parecia um jogo nada complexo, mas um joguinho gostoso, aquele jogo que você vai jogando tranquilamente e tal. Por não conhecer ele jogando, eu acho que classificar ele como puta merda eu não consigo. Ou puta merda não, desculpa, puta jogo, eu não conseguiria. Por não ter jogado esse jogo, eu não consigo classificar ele no puta jogo. Mas eu gostaria de colocar ele como se me chamar eu jogo. Acho que é um jogo que, se alguém chamar, vamos jogar aqui, daqui novo, vou te apresentar agora, realmente, além de você ter visto os vídeos, vamos lá, eu quero jogar. Pra 3 já se me chamar eu jogo. Mas me preocupa os próximos que vêm aí, porque são jogos que eu gosto muito e que estão bem classificados pra mim e sobrou pouco espaço aqui pra manobra. Eu já faço até aqui um convite aqui então pro Douglas e pro Jonathan. Jonathan, vamos juntar a mão, vamos levar o Takenoko pro puta jogo, merece. Merece. Pensando na importância que ele tem pra introduzir o hobby pras pessoas, merece. Ah não, aí cara, você tá forçando ele. Vamos, Jonathan. Não, vamos, aí é demais, aí é demais. Cara. Não, ô, Jonathan, me ajuda, velho, me ajuda. Aí não, né? Não, gente, não dá. Aí também é demais, né? Politicagem demais e pouca análise. Não tem condição de fazer uma coisa bem. O Arthur, você não colocou como puta jogo, cara? Você quer fazer isso agora? Mas o Douglas, ele me fez repensar. Eu sou uma pessoa que eu aprecio a opinião dos meus colegas, dos meus amigos. Então, vamos aí, Jonathan, vamos, pô. Levar pra puta jogo? Olha, eu acho que eu vou com essa pra vocês. Podem colocar aí no puta jogo, nesse jogo que eu não joguei. Aí, boa. Virei a casaca, admito. Eu vou encerrar. Puta jogo. Então, a gente encerrou com 3, 6, 7, 8, 9 jogos. Não tem condição de avaliar mais 3 aqui depois dessa. É brincadeira uma coisa dessa. Bom, sem nem saber o que falar, vamos agora pro Gnomópolis. Então, Jonathan, traz aí a ficha do Gnomópolis. Gnomópolis é um jogo de deck building, construção de bolsa, construção com bolsa e deck, né? E alocação de trabalhadores. Ele foi publicado no ano de 2018, quantidade de 1 a 4 jogadores. Ele tem um peso de 2,5 no BGG. É um jogo nacional, outro lançamento nacional aí, e idade indicativa de 14+. Gnomópolis é um joguinho que tem uma arte bacana. Ele tem um tema que também é bacaninha, assim. Tem os gnomos estão se mudando para a nova Gnomópolis, então estão fazendo construções lá para trazer gnomos novos, mas o que pega para mim bastante são os meeplezinhos, né, em formatinho de gnomo, que é muito bacana. E mais do que isso, a canequinha que vem com ele, o Jonathan falou de puxar da bag, né? Só que você faz isso com uma caneca, em vez de fazer com uma bolsa. Isso é sensacional, isso eu achei muito bacana mesmo, achei bem fofinho isso. Com relação ao jogo assim em si, eu joguei acho que 2 ou 3 partidas, não lembro. Primeira partida eu fiquei mais empolgado, depois joguei de novo e falei, bacana assim, então a minha classificação dele agora pelo menos não é o War. Acho que se tivesse feito esse podcast um pouco antes, né, depois da primeira partida, acho que teria ficado no Se Chamar Eu Jogo. Hoje pelo menos não é o War, porque é aquilo também, é um joguinho bacana, traz uma mecânica diferente, negócio de puxar da canequinha em vez de puxar da bolsa. É bem diferente assim e tal, mas é meio que isso também. O que eu tive, gostei bastante da experiência de jogar ele, acabei passando porque minha coleção foi ficando um pouco mais pesada, ele é um jogo mais leve, mas ele tem essa mecânica da caneca build, né, que chama, inclusive, acho que no manual se refere a isso, se eu não me engano, ou se eu ouvi em algum outro podcast, alguma coisa assim. Eu gosto bastante desse tipo de mecânica de bag building, de deck building, gosto de alguns jogos, mas não é uma mecânica que eu gosto tanto, mas o bag building especificamente, eu gosto bastante de alguns jogos que tem esse mecanismo, acho bem legal. Eu gostei bastante do Gnomópolis, acho que ele entrega
exatamente o que ele precisa entregar. Assim, dentro, talvez dos jogos que tem aqui, é um dos que mais faz isso. Pra mim, tem um outro ainda que a gente não falou que também é assim. Não, junto com o Sushi Go Party. Acho que são jogos que você fala, o que esse jogo entrega? Ah, isso. E aí quando você joga, você fala, caraca, entrega exatamente isso. Ele faz exatamente o papel que ele precisa fazer. É leve, legal, você sente a progressão, você sente suas construções vindo, você sente que você consegue girar mais gnomos ali, trazer mais gnomos, focar numa especialidade. Então acho que ele tem um jeito muito legal ali de apresentar essa mecânica para quem nunca teve a experiência também. Acabei colocando ele ali nos... onde está aqui na minha lista? Coloquei ele pelo menos no War, mas também por eliminação, porque ele, pra mim, ele transita muito facilmente para System Mario Vogo. Eu gostei muito quando eu tive ele, como eu falei, passei por... Porque a coleção roda, né? A gente acaba transitando aí, os jogos não ficam fixos na coleção, salvo alguns específicos, mas eu tive experiências boas com ele, e ele foi pelo menos no War pra mim por uma causalidade, novamente, ali, de necessidade da classificação. Arthur, fala aí a sua percepção. Bom, o Gnomopolis pra mim, ele não chamou atenção. Eu não cheguei a jogar ele, mas também porque eu cheguei a ver ele uma época, assim, o pessoal falando, mas nunca me chamou atenção esse jogo. Deixou a desejar pra mim, até eu não achei ele nem muito fofo, na verdade, só alguns meeplezinhos. Pra mim, ficaria no Deixa Mofar, porque realmente não me agradou muito pelo que... A canequinha, cara, a canequinha é o charme, aquela canequinha de pré, se você não, você é muito jovem, mas pra nós aqui, eu Douglas, o Jonathan vai falar que não, mas ele também. É aquela canequinha que você bebia café, ó, no pré ia ser bom, chocolate com leite no pré, cara, e é a mesma canequinha, é muito legal, traz uma nostalgia muito forte, assim, é muito interessante. Caneca eu tenho bastante aqui em casa. Bom, eu não joguei esse jogo também. Esse é um jogo que eu também estudei ele por vídeos, né? Então, toda a minha impressão dele é somente pelo que eu vi. É um jogo que eu tenho curiosidade de conhecer, né? Eu não conhecia até o início dessa lista, era um jogo que eu não conhecia, vou ser sincero, quando a gente fez essa lista. Depois que fez a lista, que eu vou procurar conhecer o jogo. Então, é um jogo que não tem muito o que dizer de bom ou positivo sobre ele. Mas, por questão de alocação de espaço, eu vou jogar ele pro Deixa Mofar. Eu, sinceramente, assim, pelo vídeo, eu vendo com a canequinha, eu achei meio bobo, tipo, tirar da caneca. Por que não põe logo um saquinho assim, normal, assim, como toda a maioria dos jogos assim? Eu sei que é diferente, mas não pareceu muito funcional. Você mexe lá a caneca, você enfia a mão lá, eu não sei. Eu acho que um saco ele esconde mais, se for a ideia de sortear alguma coisa. Um saquinho preto ali esconde mais a peça que você vai tirar. Sim, então essa foi minha visão também, mas claro, eu tenho que jogar primeiro para eu poder dizer e sentir como que o jogo é. Tudo que eu tô falando aqui é baseado no que eu vi. Falou, tem sentido, o saco ele esconderia mais, às vezes você precisa esconder, você precisa puxar da canequinha sem olhar, mas não é algo que prejudica a jogabilidade, assim, é só você não olhar quando você vai puxar da canequinha, porque você pode ver o que tem na caneca, diferente de algum jogo que você tem ali um saco que você não pode enxergar o que você tem. No Gnomopolis você não só pode, como precisa, assim, vários jogos de bag build você deveria enxergar e às vezes não pode, e isso faz parte do desafio do jogo, mas nesse caso ele te propicia essa oportunidade, até por ele ser mais leve do que outros bag builds, em vez de você ficar, putz, o que eu tenho mesmo, tentar ficar lembrando de memória, você tem a oportunidade de olhar e isso faz parte da jogabilidade, então não é algo negativo nesse mecanismo ali da caneca build, não, pelo contrário, ele auxilia. Mas assim, a gente vai falar que no pelo menos no War a gente já tem 3, então se ele entrar, e aí a gente tá com 2 no pelo menos no War e 2 no Deixa Mofar, se a gente convencer alguém pro pelo menos no War, Sushi Go Party, Everdell ou Desejos do Sultão teriam que descer, né, então um deles no caso. Então a gente precisa ver se ele vai pro Deixa Mofar ou se ele fica no pelo menos no War a gente desce outro. Mas diga, Arthur. Caneca eu tenho bastante em casa. Se eu quiser um caneca building, eu pego minha caneca, coloco qualquer jogo de saquinho na caneca, virou Gnomopolis, então. É isso. Entendi, então, pode... É só esse detalhe. Onde vivem os monstros? A casa do Arthur, no coração dele, peludo. E aí, Douglas, você que pelo menos na War, eu vou deixar você ver se você quer lutar por ele ou se você vai baixar pro Deixa Mofar. Porque assim, como eu falei, é um jogo que eu gostei, mas não é um jogo que eu vou disputar ali um nível de atenção maior, foi uma experiência legal. Então, aí vai ficar um pouco complicado, porque eu desceria o Sushi Go para Deixa Mofar.
Só que eu não vou conseguir argumentar muito bem isso principalmente com o Jonathan e com o Arthur, porque eles não jogaram o Gnomópolis também, aí faz uma certa diferença, né? Mas eu aceito descer o Gnomópolis pro Deixa Mofar, então, para manter o Sushi Go no pelo menos no War. Eu guardei minhas energias, porque agora vem 2 jogos que eu vou até mudar a postura aqui, que eu vou ter que ficar bélico. Deu pra perceber Bélico. que esse podcast é amigos e o Davi, né? Que a gente não defendeu o Davi em nenhum momento. Isso me entristece porque eu considerava vocês amigos meus. Considerava vocês amigos meus. Agora tá um pouco difícil, mas vamos ver, né, se as coisas viram aí. Eu vou começar aqui puxando as informações do Bunny Kingdom. Então, Jonathan, me fala aí as informações do Bunny Davi, Kingdom. sua hora chegou. Bunny Kingdom é um jogo de domínio de território, tabuleiro em grid, que você vai montando ali o tabuleiro, e draft. O jogo foi publicado no ano de 2017, quantidade de 2 a 4 jogadores, peso no BGG é de 2,3, e ele está lançado no Brasil também, e a idade indicativa dele é de 12 mais. As miniaturas de coelhinhos muito bonitinhas. E ele, assim, ao mesmo tempo que isso é um pouco prejudicial, porque ele fica um pouco poluído na mesa, mas ele fica cheio de coelhinhos coloridos, é muito bonito. A arte das cartas também tem referências pop, você tem ali uma carta bônus do Coelho Jones, né, que é o Indiana Jones com os tesouros, então ele tem algumas referências, ele tem os coelhos todos coloridos, e aí tem cores também muito vivas. Isso, pra mim, assim, eu entendo que traz muito essa questão quando o jogo é fofo, né, a gente trouxe vários, e se você for olhar muitas coisas em comum entre eles, é que eles têm cores vivas. Então, amarelo, rosa, roxo, vermelhos brilham ali no tabuleiro. Então, ele é um jogo que traz isso bastante presente. O próprio tema, então, ele é um jogo de controle de área, de certa forma, não tanto controle porque você não domina a área do outro, mas ele tem uma parte ali de um domínio ali, de disputar territórios de alguma forma, mas isso fica, assim como a gente falou do Root, fica bastante reduzido em termos de tema bélico por conta do tema fofo que ele tem, que é o dos coelhinhos disputando ali os territórios. É um jogo pra mim que está no puta jogo. Ele é um jogo que é perfeito, assim, perfeito no que ele se propõe a fazer. É um jogo de um autor muito renomado, que chama de Garfield, que é o mesmo autor do Magic, do King of Tokyo, por exemplo, né? Então, um cara que tem muito conhecimento aí pra estruturar os jogos. Ele tem um tabuleiro em grid, que você vai jogando as cartas, vai fazendo um draft também, né, uma seleção de cartas, e vai colocando seus coelhinhos e formando a pontuação, vai ter pontuação dos tesouros, e ele passa a experiência, assim, de 40 a 45 minutos de controle de área, que você fica frustrado com a carta que você perde, porque todas as cartas são boas. Pra mim esse é o grande diferencial dele em relação a outros drafts, como Sushi Go ou Seven Wonders. Toda carta, quase toda, né, não toda, obviamente, mas quase toda carta que passa na sua mão você quer, assim, tem algo que é bom, ou porque você precisa tirar um adversário. A escolha dele é bastante difícil ali, e ao mesmo tempo ele é bastante leve. O único porém dele realmente é que é um pouco difícil de contar a pontuação, ele fica muito poluído o tabuleiro, mas isso, assim, é bem pequeno comparado à experiência que ele proporciona num tempo tão rápido. Ele é um jogo muito gostoso, então pra mim ele é um puta jogo. Jonathan, fala aí do Bunny Kingdom. O Bunny Kingdom, eu joguei ele umas 2 vezes, gostei do jogo. Eu achei a única parte, assim, mais difícil que eu achei no jogo é você conseguir, às vezes, montar uma estratégia, porque como tem o draft, então às vezes você tem na sua mão, como você falou, às vezes a sua mão vem muito boa, só que você tem que escolher só 2 cartas. Então você tem que acabar abandonando outras cartas que são muito boas para você, que às vezes pode favorecer o jogador a te prejudicar. É um jogo assim que eu coloco ele, se me chamar, eu jogo. Ele não é um jogo que eu colocaria mais além do que isso. Eu poderia até colocar ele no puta jogo, porque eu joguei ele, as 2 vezes que eu joguei eu gostei, mas se chamar o jogo acho que já tá bom. Além de tudo que você falou, ainda os castelinhos também é bem bacana, assim, acho bem legalzinho você colocar eles no tabuleiro para representar onde é que você tem construções já. Bom, Bunny Kingdom pra mim é um puta jogo, mas por classificação ele vai entrar no Se Chamar Eu Jogo. Eu gosto bastante dele. O Takenoko, Douglas, vamos descer o Takenoko. Não dá, então, é assim, aí já que você trouxe o Takenoko, ele me agrada muito mais em termos de justamente poder apresentar para outras pessoas. O Bunny Kingdom dá também, mas eu acho ele um pouquinho mais complicado do que o Takenoko, aí é a minha percepção. E aí, no caso, o draft dele funciona
É muito bom. Você falou exatamente essa sensação. Toda carta que vem na sua mão, você quer ficar com ela. E aí vai ter que passar. Então ele é um puta jogo, mas por classificação ele vai pro Se Chamar Eu Jogo por falta de espaço. Arthur, vamos fazer Davi amigos. Me ajuda nessa, cara. Vamos lá, então. Eu vou concordar com os meus amigos e não com o Davi. E colocar no Se Chamar Eu Jogo. Porque eu, apesar de eu não ter jogado, eu acompanhei uma mesa. E eu vi boa parte do jogo ali, realmente, assim, um jogo que enche a mesa, é bonito, a pontuação super bacana. Na pontuação final, pelo menos no jogo que eu vi, ele tem umas reviravoltas, assim, de umas cartas que pontuam muito. E é legal porque dá aquela chance, assim, tipo, o cara tá em último, mas talvez ele tenha aquela uma carta que vai dar uma porrada de ponta pra ele. Então eu deixo no Se Chamar o Jogo, porque justamente é um jogo que parece bacana. E não vai subir pro puta jogo, porque Takenoko já tá lá e vai ficar lá bonitinho. Tá bem difícil jogar contra 3 aqui, viu? Quando você tem um jogador que é muito bom, todo mundo vai contra mesmo. É complicado isso. Mas tudo bem, ficou ali no Se Me Chamar Eu Jogo. Vamos pro último então. Aí agora deixa eu até bater uma garrafa aqui na mesa e quebrar e levantar e falar que se isso daqui ficar no Deixa Mofar, que só tem uma vaga no Deixa Mofar, mas se isso aqui ficar no Deixa Mofar, eu vou sair com a garrafa bradando pra atacar vocês. Vamos falar do Cálico. Bom, o Cálico é um jogo de draft aberto, seleção, né? E posicionamento de peças. Você monta ali uma coxa para os gatinhos dormir. E ali ele tem o ano de publicação dele é de 2020, quantidade de jogadores de 1 a 4, peso de 2,19. Foi lançado no Brasil, mas eu acho que já está esgotado nas prateleiras. E a idade do Ludopédia é 13 mais. Fala aí por que ele é fofo, Jonathan. Temos 3 gateiros aqui no grupo. Gente, tudo que existe que tem gato no meio é fofo. Não importa. Os gatos vieram de outro planeta tentar dominar o mundo. Vai ser a dominação mais fofa. Gente, tudo que tem tema de gato é fofo. Se uma outra raça alienígena vier com um formato de gato dominar, eu deixo ser dominado, porque eles são fofos, são maravilhosos. Então, gatos são fofos por causa disso. E ainda mais o tema que você coloca, você costura uma coxa no tema do jogo para você pôr os gatinhos para dormir. Quer algo mais fofo que isso? Então, para mim, é um jogo que encaixa muito bem na temática do fofo. Na classificação desse jogo, agora a gente vai ter que brigar um pouco. Porque eu já joguei esse jogo e eu gostei bastante desse jogo. E eu não vou deixar esse jogo mofar, nem ferrando. Pegaria e colocaria ele como puta jogo. Eu acho ele um jogo bem gostoso de jogar, um jogo bem agradável. Tem um certo nível de estratégia ali que você pode montar. Então é um jogo que eu colocaria como puta jogo. Tiraria Takenoko, colocava ali Takenoko mais para pelo menos não é War, e jogava o Everdell ali para mofar. É isso que eu tô falando, é essa parceria que eu preciso nesse podcast. Cálico é um puta jogo. Quando eu falei daqueles jogos que entrega a proposta, Sushigopari, Bunny Kingdom, Cálico, pra mim eles são os que melhor entregam. Assim, o Cálico ele não vai te entregar, quando você olha ele, você imagina uma coisa e ele entrega outra, na verdade. Ele entrega um jogo fritação de cérebro e parece um jogo fofinho e tranquilo. A proposta dele é essa, entregar esse jogo de fritação de cérebro. Diferente quando a gente falou do Unicorn Fever, pra mim ele se confundiu um pouco no que ele queria entregar, apesar de eu gostar do jogo. O Cálico não, ele usa um visual fofo, mas pra entregar outra coisa. E ele entrega perfeitamente, ele entrega uma fritação de cérebro maravilhosa, um abstrato ali, então podia ser gato, podia ser qualquer coisa, mas com gato ficou bem melhor. E ele entrega essa experiência de você colocar peça a peça e não, nossa, se eu colocar essa eu vou perder aquela oportunidade. Então ele é um dos melhores tile plays, um dos melhores jogos abstratos pra mim, assim, junto ali, não vou fazer junto porque de repente a gente faz uma lista de abstratos, né, mas tá nos grandes abstratos, quando você pensa, né, de Azul e outros jogos, ele está ali classificado em conjunto como um dos melhores jogos abstratos. Ele tem uma qualidade excepcional e entrega uma fritação que para mim é a maior de todos esses jogos assim que eu tive a oportunidade de jogar. Eu joguei bastante, eu gosto de bastante jogo abstrato. Ele é o que entrega a maior fritação, maior realmente parar, pensar, falar, nossa, o que eu vou fazer? Cada escolha é muito significativa. Ele tem um quesito sorte ali do posicionamento das peças, mas isso é bem comum nesse tipo de jogo de posicionamento, Carcassonne, Azul ou outros, né? Qual é a disposição das peças, o que vai sair. Quando vai chegando mais no final do jogo, às vezes você fica, puta, não tenho mais o que fazer, porque você tem um display de 3 peças ali e nenhuma me entrega. Então, para algumas pessoas eu entendo que isso pode ser frustrante, mas isso vem de um planejamento que você tem que fazer desde a primeira rodada. Então, ele é um puta jogo. Temática fofinha, né? Gatinhos, você ter
montar a colcha pra eles ali, muito bacana, eu acho bem fofinho também, inclusive. Joguei só uma partida, e aí eu vou fazer um comparativo aqui, né? Eu joguei só uma partida de Takenoko e achei um puta jogo, e joguei só uma partida de Cálico e foi o suficiente pra deixar ele mofar. Não me agradou, tipo, assim, não teve nada no jogo que me agradou. Nada mesmo, assim, foi realmente uma experiência bem ruim. E a mesa foi bacana, né? Que foi com vocês, inclusive, então nem dá pra dizer que foi a mesa, porque são pessoas com quem eu gosto de jogar. E você gosta tanto do jogo, eu fiquei, pô, tipo, não é possível que o jogo assim, foi tão ruim pra mim assim, mas tem que ter alguma coisa bacana no jogo. Eu fui ver um vídeo do jogo e eu dormi no vídeo, porque, velho, realmente, não sei, assim, explicar o quanto. O porquê do Cálico não ter me agradado tanto. Não teve um ponto específico, alguma coisa, igual no Honey Bus, que tem uma coisa da mecânica, ou em outros jogos, o Cálico simplesmente não me desceu e eu deixarei ele mofar com tranquilidade. Olha, eu queria só primeiro fazer uma constatação aqui de uma fala que o Davi teve. Durante a fala dele, ele falou assim, podia ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, quer dizer que o tema ali tanto faz. Como todo e abstrato por eu. abstrato, e abstrato por abstrato, azul faz muito melhor do que Não o cara. não faz. Faz muito melhor o azul. Mas isso não significa que ele é um jogo ruim. Ele é um bom jogo. Ele é bacana, ele é legal. E ele tem uma fritação, sim, na hora de você alocar as pecinhas lá das colchas. Mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar, né? Principalmente porque ele vendeu bastante, aí ficou um tempo em falta, aí a galera começou a pedir uns absurdos aí de valores pelo Cálico. Mas eu não acho tudo isso. Eu acho que o Azul é um jogo muito melhor do que o Cálico, né? Mas, até na minha classificação aqui, eu já baguncei ela toda aqui, eu já nem sei mais o que eu tinha colocado a um direito. Mas é um jogo que eu colocaria não se chamar eu jogo, porque ele é bacana, ele é bom, mas ele não é um puta jogo, né? Como o Azul não está em pauta aqui, quando a gente fizer um de abstratos, a gente vai ter esse embate. Mas por hora, como eu já vi que derrubar o Wingspan e Takenoko será inviável, se me chamarem eu jogo, eu não vou reclamar não. Só que aí a gente tem Flamecraft, Honey Buzz e Bunny Kingdom. Um tem que cair, acho que vai ser cascata, né? Um vai talvez cair pro pelo menos no Award, um pelo menos no Award, um vai ter que cair pro Deixa Mofar. Mas Jonathan, você concorda aí com se me chamarem eu jogo? Eu concordo e digo mais, a gente pode pegar ele, se não Cálico jogar para se me chamar eu jogo, descer o Flamecraft para pelo menos não é War e deixar o Everdell para mofar. Pra mim, assim, Takenoko, Flamecraft, eu não vou falar do Wingspan, porque o Wingspan eu não gosto, mas eu entendo o apelo. Agora, o Takenoko, Flamecraft é o elefante na árvore, né, gente? Ninguém sabe como chegou onde está. O Takenoko em puta jogo é uma aberração dessa lista, e o Flamecraft no Samurai Jogo já tá fazendo hora. Então, por quê? Por que o Takenoko como puta jogo é uma aberração? É bonzinho, assim, ele é um bom jogo, né? Ele é um jogo que é ok, né? Não é um puta jogo, ele é um jogo que existe, assim, né? Então, não tem nada que o levaria para estar num hall junto com o Root e mesmo junto com o Wingspan ali. Pra mim, ele é um jogo legalzinho. Tem um ponto que é complicado. A gente tá avaliando os jogos entraram por serem fofos. E eu acho que em nenhum outro tipo de avaliação, Root e Takenoko estariam na mesma lista. Que são dois extremos de jogo, assim. É um jogo muito simples, gostosinho para apresentar, contra um jogo muito complexo, que eu, se fosse para jogar, eu gosto muito mais de jogar Root, por exemplo, né? Não dá para comparar. Root eu acho muito melhor que Takenoko em vários aspectos também, mas se você faz uma lista com 12 jogos que são fofos, ignora outros jogos porque não entram nessa categoria, Takenoko dentro desses 12 jogos eu acho que entra facilmente como um puta jogo. Não é igual ao Root, é outra coisa, né? A sua colocação é perfeita. Acho que o tema é o que puxou aqui e a gente vai vivenciar isso em inúmeros episódios. Então, se você de repente está ouvindo e está gostando, espero que sim, saiba que é esse o tipo de embate que a gente vai ter. Você fala, mas realmente, o Douglas colocou um negócio perfeito. Como que você está comparando o Root com o Takenoko? Eles não têm nada a ver. Mas a gente achou algo para fazer essa conexão. Mas dentro dessa conexão, para mim, o Takenoko é uma aberração, porque eu não vejo ele nada melhor do que Honey Buzz, Bunny Kingdom, Cálico, Everdell, Desejo do Sultão, Sushi Go Party, Gnomópolis e Unicorn Fever. Então, pra mim, ele é a aberração
presente ali. Mas de qualquer forma, né, o Takenoko já está classificado ali em puta jogo e não vamos mexer nele. Então assim, se me chamarem eu jogo. Nesse momento a gente tem Calico, Bunny Kingdom, Honey Buzz e Flamecraft. Um tem que descer. Eu acho que eu vou cobrar favores. Eu vou cobrar favores, Arthur. Você me solicitou 2 vezes e eu aceitei, agora é sua vez. Quero jogar o Calico pra se chamar eu jogo, Flamecraft pra pelo menos não é War e Everdell deixa eu falar. Vamos nessa? Eu concordo totalmente com o Palestrinha, que é uma boa fazer essa reorganização aí. Bom, Flamecraft descendo então não tem nem discussão, porque já estão 3 contra 1. E aí você cobrou um favor lá atrás, Douglas, e olha o que fizeram. Te tomaram de assalto agora. Infelizmente, a traição... Parece que eu tô jogando Spartacus, parece que eu tô jogando Game of Thrones. Rising Sun. Parece que eu tô jogando... É isso. Foi traído, facada nas contas, mas Flamecraft voltou quase pro lugar que ele deveria estar, né? Pra mim ainda deixa mofar, mas vamos lá. Agora, pelo menos no War, a gente tem uma outra discussão. Sushigou Party, Desejos do Sultão, Flamecraft ou Everdell? Eu não desceria Everdell, assim, apesar do acordo que vocês fizeram. Eu acho que, assim, lógico, Flamecraft já falei, mas né, não vou insistir nessa toada. Desses 3, de Desejos do Sultão, Sushigou Party e Everdell, apesar da experiência ser muito positiva, eu desceria o Desejos do Sultão. Continuo com o mesmo ponto do Sushigou. Se hoje ele estivesse na minha coleção, ele não veria a mesa mais. Ele ia ficar... Tanto que eu passei pra frente, né? E o Desejo Sultão ainda é um jogo que, em termos de comparativo, eu vou bater na mesma tecla, vou ser repetitivo, mas em termos de comparativo de jogos para apresentar para novos jogadores, eu acho o Desejo Sultão um pouco mais tranquilo. Não é que, nossa, né? E em termos de jogar com jogadores um pouco mais experientes, o Desejo Sultão também tem aquela pegadinha da estratégia, do blefe, de você, quando você tem uma experiência maior com o jogo, você consegue entender aquela mecânica de fazer a aposta em qual desejo vai aparecer mais ali. Você pode dar uma enganadinha nos outros jogadores. Isso eu acho bacana. O Sushigou, assim, ele pra mim só cabe na noite para abrir ou para encerrar. E aí tem muitos outros jogos que fazem isso com uma eficiência melhor. Dentro da lista, né, para não fugir da nossa lista, por exemplo, eu acho que o Takenoko, para abrir ou encerrar a noite, é muito melhor do que o Sushigou. Entre o Desejo Sultão e o Sushigou, eu acho que o Sushigou ele cumpre uma função mais interessante, um hall mais interessante de jogos ali, que ainda é meio que um party, não é, mas eu acho que ele é bacana, ele é simples, ele é bonitinho, ele é gostoso de jogar. O Desejos eu não senti isso. Sim, eu acho que eu concordo com o que o Davi comentou aí. Desceu o Desejo. Bom, então, assim, para desempatar isso, contra a minha vontade, podemos descer Desejos do Sultão para mofar, mas é contra a minha vontade, porque eu não quero descer Sushigou, entendeu? Então, é verdade, eu tô vendo que vocês nem cogitaram de descer, põe Desejos do Sultão, então. É isso, gente. Fechamos a nossa lista. Vou repetir aqui, né? Vou falar a classificação aí de todos. Puta jogo: Root, Wingspan, Takenoko. Se me chamar eu jogo. Honey Buzz, Bunny Kingdom e Calico. Pelo menos não é War. Sushigou Party, Flamecraft e Everdell. Deixa mofar. Unicorn Fever, Gnomopolis, Desejos do Sultão. Quero só reforçar, isso aqui é uma brincadeira, né? Quando a gente fala deixa mofar, não queremos ofender quem gosta do jogo, os autores do jogo, né? Dos jogos aí no caso. São 2 jogos que acabaram sendo, inclusive, jogos nacionais, mas algo em relação a isso, como foi visto, a gente tiveram classificações distintas para esses jogos. Jogos estavam mais acima, mas acabaram caindo. São jogos que têm ali a sua validade, a sua experiência, o seu público. O que a gente está falando aqui é que para nós 4, dentro dessa brincadeira e dentro das discussões, acabou ficando essa classificação. E aí, para fechar, dos jogos fofos, eu vou pedir para cada um falar o seu troféu fofo, mas aí independente do que a gente falou de jogo ser melhor ou pior, a mecânica, nada disso. Agora é só, dentro desses 12, qual o jogo mais fofo para você. Aí esquece, pode ser um jogo que ficou no Deixa Mofar, pode ser um jogo que ficou no Puta Jogo, não importa qual o jogo que te traz essa sensação, ai que fofinho, mais do que os outros jogos. Então, Douglas, puxa aí qual que é o seu troféu fofo. O meu não é segredo para ninguém, né? Flamecraft, assim, acho que disparado. Ele tem lindos componentes, lindas artes e a temática é muito fofinha também. Acho que outros jogos também estão tão próximos ali. Em segundo lugar, né? Imagino, tipo,
Root é muito fofinho, o Everdell é muito fofinho, o Takenoko também é, mas acho que o Flamecraft tá a alguns degraus em relação à fofura acima do que os outros jogos. O meu troféu, por incrível que pareça, vai pra Takenoko, né? Eu fiquei muito assim, Takenoko ou Wingspan. Mas eu acho que na mesa, assim, montado, no meio da partida, acho que o Takenoko vence, justamente porque ele é colorido. Eu acho que não são todos os jogos que conseguem trazer o colorido com o fofo sem deixar muito poluído. O Wingspan é mais chique, ele é mais elegante na sua fofura. Mas pra mim, o grande fofo aí dessa lista é o Takenoko. O troféu fofura aí vai pra Cálico, porque eu sou um gateiro, então eu gosto do tema gato, mas eu achei também a proposta de você fazer uma coxa para os gatinhos dormir. Eu achei muito bonitinha a proposta, fofinha ali. Sem contar que os componentes têm os bonequinhos, né? Tem os styles dos gatinhos, assim, desenhados de forma realista, muito bonitos também. Então, para mim, ele é o mais fofo. Inclusive tem a história de cada um dos gatinhos, né? O Douglas falou do desejo do sultão da dedicatória e esses gatinhos, até onde eu sei, estão vivos. Tem também a história de cada um dos gatinhos no final do manual, é bem bacana. Pra mim, é o Unicorn Fever, por incrível que pareça, apesar do meu hate contra o Flamecraft, se não tivesse o Unicorn Fever seria o Flamecraft. Eu acho ele realmente, no que ele se presta ali a fazer em termos de entregar uma experiência fofa, ele faz com maestria, é muito linda, os dragões. Na versão Deluxe, que vem as miniaturas, particularmente eu não gosto, eu prefiro muito mais dragõezinhos de madeira do que as miniaturas de plástico, apesar de elas serem mais detalhadas, mas eu acho que é muito bonitinha aquelas miniaturas de madeira. Se não tivesse o Unicorn Fever, seria o Flamecraft, mas é o Unicorn Fever porque pensar em alguma coisa fofa e não falar de um unicórnio correndo num arco-íris, eu não assim, a minha a definição de jogo fofo é essa, assim, então não tivemos um vencedor neste caso, né? A ideia aqui não é debater, né? É só realmente cada um falasse o seu, mas acabou tendo um voto aí para cada um. E aí fica só os finalmente. Então, Arthur, se despeça aí. Se quiser passar algum recadinho final, fica à vontade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui nesse nosso episódio piloto, né? Desse nosso podcast novo. Agradecer aos nossos colegas aí que vieram, a gente deu risada, conversou. É só uma brincadeira. E vamos engatar aí próximo episódio. Então aí, valeu. Jonathan. Bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês ouvirem esse podcast. Foi muito bom participar aqui desse episódio aí do tema fofo. Foi legal a brincadeira, as discordâncias, tudo aqui é feito na brincadeira. Nós somos todos amigos, então nada é levado para o coração. E agradecer aí vocês todos por ter me chamado aí para participar. Douglas. Eu também queria agradecer aí pelo convite, foi muito bacana. Dizer assim o quanto conhecer o board game tem sido cada vez mais significativo na minha vida, né? A gente conseguiu se encontrar, então a gente fez novos amigos e com isso a gente foi conhecendo lugares novos, coisas novas e agora estamos vivendo uma experiência nova, né? Eu jamais imaginei que ia participar da gravação de um podcast e estamos aqui agora e espero que seja o primeiro de muitos também. Valeu demais. Queria agradecer quem escutou até agora, espero que não sejam só nós mesmos que vamos ouvir. Nossas esposas pelo menos vão ter que escutar. Talvez não até o final, mas nós quatro eu garanto. Mas assim, queria agradecer quem escutou até agora, espero que a gente tenha conseguido levar aí de alguma forma diversão, que acho que o objetivo sempre foi esse, não era análise profunda, não é aqui entrar, né, tem N canais que fazem análise profunda de jogos, aqui a gente foi dando uma pincelada e aí brincadeira é essa, se você gostou, teremos outros formatos e outros quadros diferentes também, né, então esse é o quadro que a gente fez aqui, o Papo Lúdico, mas tem outros quadros que a gente vai fazer com outras propostas e que realmente não seja o único, que a gente tenha aí um podcast que tenha novos episódios. Gente, a gente convida vocês também para comentar com a gente, seja via Ludopad, o agregador de podcast, uma rede social. Quais são os jogos fofos que você mais gosta? O que faltou nessa lista? Qual o seu jogo mais fofo? O que você entendeu aí da nossa classificação? Traz pra gente, fala o que você achou do formato também, se fez sentido, se é um tipo de conteúdo que você gostou e vai acompanhar. Vem aqui, conversa, que a gente tá aberto para isso também. É isso, obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!